Meus manos, me desculpa aí pela demora desse vídeo, porque neste exato momento que eu tô gravando esse áudio aqui eu tô gripado. Então eu espero que na hora que eu esteja gravando esse vídeo eu não esteja tão gripado assim e dê pra gravar. Dito isso, aproveite o vídeo aí. Em um certo local, chamado de Reino Demoníaco, que de demoníaco não tinha nada, vimos 3 rabanetas e uma luta shonen contra uma cobra com pernas, enquanto aquele homem-pássaro e a sua irmãzinha assistiam aquele embate intenso. Aqueles 3 rabanetes pegavam um deles, jogavam em direção da cobra com pernas e ela desviava. No entanto, uma de suas folhas passava de raspão em seu rosto. Um breve silêncio ficava no local, e com isto, meu Deus, minha mana cobra fazia essa cara de choro gigante aqui, tá? E tadinha, velho. Ela saía correndo lá com a cara de choro gigante o mais alto possível. Deixando a minha mana cobra de lado, olha só, mas que linda cena daquelas 3 rabanetas comemorando a sua vitória. Uma daquelas rabanetas ia até aquele rapaz, o que na qual perguntava se era o de sempre. Com isso, ele tratava daquela amiguinha e dali, né, velho? Novinha em folha. Em outro canto, próximo de uma careca reluzente, aquela maninha vinha de lá, falando que estava com fome. Cortamos para este mesmo mano careca, indo de dali nas panelas a todo vapor. Por fim, todos se sentavam à mesa. Aquela maninha, lembra? Se surpreendia pelo sabor daquele prato. Dava um pulo na mesa gritando que estava uma delícia. Aquela mana da caveira falava para o carecas que ele era muito bom na cozinha e muito rugado, não tem como, querendo dar uma de engraçadinho lá, tá ligado? Ele falava, jura? E bem, de fato, tudo isso aqui é uma linda cena. Mas Ark, é assim que este manhwa começa? Você me pergunta e mais ou menos eu te respondo. Pois este daqui é o capítulo 0 do manhwa chamado DS Rank Hunters Healing Life with Monsters. Ou em PTBR, né velho, o caçador de Rank S que cura monstros. Um manhwa de humano que passa diversos experimentos, vira um monstro muito do bolado e muito do foda, volta como um humano muito bolado e muito do foda, mas só para viver bem de boas. Um manhwa novinho em folha recém-lançado aí, que me chamou bastante atenção e por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra vocês. Mas, né velho, antes de irmos de dar-lhe no recap em si, está na hora de eu te pedir o teu like aqui e a sua inscrição, porque eu tava gripado e demorou muito pra sair esse vídeo. Já deixou o teu like? Já se inscreveu aí, né? Então é aquilo, se ajeita na sua cama, cadeira ou sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, pô. Vambora. Em um certo dia, um portal se abriu na Terra e a destruição veio com ela. Um mundo que mais tarde seria chamado de Reino Demoníaco. Ferozes e cruéis monstros vieram de lá. Pessoas chamadas na época de escolhidas despertaram misteriosos poderes e se tornaram os caçadores. E graças a eles, a humanidade finalmente pôde contra-atacar contra aquele apocalipse. Com o passar do tempo, cidades foram reconstruídas. No entanto, os monstros ainda eram um problema e o número de caçadores naturalmente eram pequenos. E foi por esta razão que eles criaram aquilo. Nada mais, nada menos que vidas artificiais. Um caçador quimera. Os materiais experimentais incluíam o corpo de presos nos corredores da morte ou animais, minerais vindo de dentro do portal e células de monstros em si. Com muitos esforços da humanidade para assim sobreviver, as quimeras foram criadas. Isso foi chamado de combinação ideal entre ciência e a comunidade de caçadores, pois reduziu drasticamente a mortalidade dos caçadores e salvou inúmeras vidas. E assim, o mundo pouco a pouco ia se recuperando a sua antiga forma. No meio da noite, em um certo laboratório ilegal de pesquisas de quimeras, vimos 2 pessoas indo até o armazenamento de quimeras de alto nível. Aquele rapaz atrás pedia para que ele não se aproximasse e o outro respondia que estava tudo bem, que o cérebro daquele já estava danificado e por isso que não iria se mexer até receber as suas ordens. Olhando em direção daquele ser acorrentado no chão, falando que o seu braço direito estava destruído e era um efeito colateral daquele monstro também. Após ver aquele monstro, aqueles rapazes iam embora, deixando ele para trás em silêncio, repousando naquela posição. Em outro local, aqueles 2 comentavam que o corpo daquele monstro chamado de número 17 estava muito danificado, o que levava aquele rapaz em sua frente a perguntar quanto tempo lhe restava. Aqueles 2 respondiam que no máximo aquele monstro ia sobreviver por mais um mês inteiro. E ao ouvir isto, aquele rapaz pediu para que colocasse o número 17 na operação de bloqueio do portal, que ele iria guardar a retaguarda quando os caçadores recuarem. E enquanto aquele monstro nos era destacado, olhando para cima, aquele doutor falava que iriam mandar ele para o portal, mas ele nunca mais iria voltar de volta.
No reino demoníaco, vimos o número 17 derrotando todos aqueles monstros. Aqueles caçadores, vendo todos os seus poderes, ficavam surpresos e eram esperados de uma quimera de rank S. Um deles olhava para trás e comentava que não havia nenhum sinal do portal fechar também. No entanto, enquanto olhava para aquele monstro, pedia para que ele não se preocupasse, pois com aquela quimera aos seus lados, tudo iria dar certo. Horas depois, próximo ao portal, aquele cara gritava que já estava na hora deles irem, e assim era dito e feito, o que da qual aquela ruivinha lá perguntava se iriam deixar mesmo aquela quimera para trás, e sim aquele homem respondia, falando que lhes foi dito que para deixar ele para trás, que ele iria ficar aqui lutando contra todos os monstros. A ruivinha respondia que se sentia mal por isso, que se não fosse por aquela quimera, o estrago aqui seria enorme, e aquele rapaz respondia para que ela não se preocupasse, falando que ela sabe que quimeras eram apenas monstros, que eles apenas seguem as suas ordens. Enquanto o número 17 estava no meio daquela sua luta intensa, em sua mente só se passava suas ordens, de proteger os caçadores, e enquanto canalizava aquela sua magia em sua mão, ele atacava com todos aqueles monstros. No entanto, foi neste momento que um líquido verde vindo de cima caiu em sua direção. Caído no chão, ele apenas dizia a si mesmo as suas ordens, e que não poderia mais retornar. Neste dia, o resultado da missão dos caçadores de quimeras do número 17 encontrou seu fim. Teve 0 mortes de caçadores, e um total de 1823 monstros foram eliminados. Na mente do número 17, seu passado não registrado veio à tona. O fato de que um dia ele foi um humano e que foi raptado aos seus 9 anos de idade. Começando por essa lembrança, um panorama da sua vida passou diante dos seus olhos. Infelizmente, o cérebro danificado do número 17 não conseguiu entender direito o que significava aquelas cenas. Ele assistiu tudo com calma. Assistiu a sua própria vida como se fosse um filme. 79 anos atrás, em um certo orfanato, ele recebeu seu nome. 70 anos atrás, o diretor do orfanato brigou com ele por ter batido em seus colegas. Por conta disso, que no meio do inverno, em um frio intenso, ele foi expulso do orfanato. Quando que ele caiu de cara no chão, pessoas foram até ele. Homens misteriosos que olhavam ele jogado no chão, próximo de um carro preto. A lembrança de quando ele passou pela primeira vez por um experimento. O dia que aqueles doutores apenas lhe trataram como um objeto, sendo identificado apenas como número 17. O dia em que eles perceberam que ele não sentia efeitos colaterais, que uma habilidade especial apareceu, mas a sua forma humana e o seu ego foram mantidos. Vendo seu rosto, após todos os experimentos, comentaram que ele tinha uma constituição única e por isso que iriam continuar implantando várias e várias coisas no corpo dele, até que ele tivesse uma reação. E assim foi dito e feito. Há 64 anos atrás, a lembrança dele lutando contra monstros e salvando pessoas. Aquela mãe, que com um rosto levemente corado lhe agradecia por ter salvo a sua vida e a vida da sua filha. Há 59 anos atrás, quando ele se deparou naquele lugar, se perguntando o que estava fazendo aqui, o que estava fazendo até agora há pouco. Quando aquele doutor foi até ele e perguntou se a sua memória estava confusa, rindo como um vilão, falando que estes eram efeitos colaterais, que finalmente aconteceu. 54 anos atrás, quando este mesmo doutor comentou que depois de colocar mais de 500 tipos de células de monstro em seu corpo durante os últimos 15 anos, o número 17 estava assim, uma quimera de rank S e o maior sucesso do seu laboratório. Há 20 anos atrás, quando certa pessoa lhe ofereceu aquele peito de frango e pediu para que ele fosse apenas um bom garoto, sendo agora nada mais que um simples monstro. Aquela caçadora tentava acalmar as pessoas, falando que ele era inofensivo, mas, para eles, o número 17 era apenas nojento. Há 3 dias atrás, quando tudo que vimos aconteceu, que depois de todos os seus experimentos, todas suas missões, ele apenas foi largado aqui para perder a sua vida. De repente, uma explosão tomava todo o local. Suas vértebras se elevavam, e com um total de 527 tipos de células de monstros implantados. O caçador Quimera, número 17, por alguma razão voltou à sua vida. Voltou à sua forma humana. Estando naquele local onde era para ser o seu túmulo, se tornou o local onde ele renasceu. Ele era capaz de usar suas habilidades vindas das células de monstros. Por esta razão, ele falava consigo mesmo que não era completamente humano ainda.
Enquanto olhava para sua pele, ele pensava que o quanto tempo já havia se passado, e pelo laboratório não ter vindo lhe buscar, só significa que ele foi descartado, e pelas diversas marcas de experimento ter sumido também, não precisa se envolver com o laboratório também. O seu corpo ter se tornado assim deve ser a habilidade de um tipo imortal, um ser que pode reviver no máximo 3 vezes, desde que seu núcleo não seja destruído. No entanto, certa vez ele ouviu que células humanas e células de monstros imortais não poderiam se fundir, e apesar de ter essa dúvida em mente, o que importava aqui era que seu corpo havia se recuperado totalmente. Talvez todos os efeitos colaterais do experimento tenham sido eliminados também. O seu corpo estava em uma condição ideal, já que desde que os efeitos começaram, sua cabeça sempre parecia em volta de uma névoa. Era todos os feitiços travados para que ele não se rebelasse e fosse apenas um objeto. Se a sua vida, como número 17, agora chegou ao seu fim, será que ele pode viver como uma pessoa normal e humana agora? Se lembrando de quando o diretor do orfanato lhe falou que ele era meio doidinho da cabeça, assim, e tinha um jeito bruto de lidar com as coisas, então ele deveria viver ajudando as pessoas de forma consciente. Antes de todos os experimentos, no dia que ele foi lhe dado o seu nome, naquele dia ele foi chamado de Cheon Du. E hoje, né, velho, com todas essas suas lembranças, ele não deixava de dar um leve sorriso consigo mesmo, pensando que como um órfão das favelas iria ajudar as outras pessoas. E detalhe, eu perguntei aqui para o chat de GPT e ele me falou que o nome de nosso mano aqui tem um significado como aquele que segue um caminho celestial do destino, ou o fluxo do caminho divino. Um nome basicamente, o seu nome dado aqui, tá? Para que ele haja de acordo com um propósito maior, seguir princípios elevados ou viver para o bem comum. Basicamente, ser uma boa pessoa. De volta para o nosso mano, peladão lá, tá ligado? No meio da nada, olhava para cima, se perguntava o que tinha de fazer daqui para frente, seria correr atrás de vingança contra aqueles que lhe fizeram assim. No entanto, apesar de ter pensado sobre a palavra vingança, isto ainda lhe parecia algo que aconteceu há muito tempo atrás. E o seu desejo de vingança já não ardia mais tanto quanto antes. Além do que, né, velho, ele não tinha uma forma para voltar para o mundo humano. Enquanto ele sentia aquela terra quente em seus pés, apenas dizia a si mesmo que queria pensar sobre vingança depois que se encontrar com aquelas pessoas do laboratório algum dia. Até lá, ele decide se manda todos eles de Vasco ou não. Por hora, enquanto ele olhava para o seu gigante guerreiro, dizia a si mesmo que, por enquanto, ele iria tentar viver como um humano comum por enquanto. Com isso, ele saía correndo do local, pensando que iria atrás de algumas roupas, se perguntando quanto tempo faz que ele usou alguma delas. Próximo de um certo riacho, ele chegava por ali, pensando que tendia a achar algo resistente para que lhe sirva como roupas. Foi quando que ele se deparou com um monstro pássaro jogado no chão. Olhando para o seu rosto, deduzia que ele já havia morrido por envenenamento. Usando as suas habilidades quiméricas, surgiu uma lâmina em sua mão, indo com ela até aquele monstro, e logo ao cortá-lo, aquela fumaça tomava toda a sua volta, levando a lhe dizer que era uma aura venenosa. Fora isto, ele terminava o trabalho de escalpelar toda a pele do monstro lá, falando que primeiro teria de lavar ela, indo com ela até o rio para tirar toda aquela aura venenosa, e com ela já lavada, comentava que até que parecia macio, mas talvez, por ser um couro de um monstro, era bastante duro. Com isto em mente, ele jogava aquela pele no chão e começava a largar diversos socos. Após as diversas porradadas, tá ligado? Esta era a sua aparência. Enquanto ele estava lá, falando consigo mesmo a respeito das suas roupas, logo atrás aquele monstro acordava. Por fim, com alguns buracos aqui e ali, e por fim, ele conseguiu a sua tão cogitada roupa. No entanto, ainda era visível que tinha venenos por ali. Foi neste momento que aquele monstro começou a fazer barulhos com sua boca, o pegando de surpresa. Enquanto ele se rebatia lá, o nosso mano se perguntava se era impressão ou ele conseguia entender essas palavras. Indo com sua mão até o seu queixo, ele comentava que mesmo que aquele monstro ainda esteja vivo, mesmo nessas circunstâncias, poderia ser que ele era um imortal também. Olhando para o seu estado, pensando que se fosse antes, teria tirado a sua vida agora mesmo. Mas ele já está fraco e nem é uma ameaça para ele, então não há necessidade de tirar a vida deste monstro. Com isso em mente, colocava um leve sorriso em seu rosto e comentava que tanto ele quanto este monstro tiveram sorte, e já que esta era a segunda chance para os dois, eles tinham de aproveitar suas vidas. Após ter isso, Alan saiu do local, falando que se o destino permitir, se encontrariam novamente em algum lugar. Tempos depois, dentro de uma certa caverna, ele pensava que agora que as suas roupas estavam feitas, precisava de uma casa. De repente, uma gigantesca centopeia surgia e gritava o mais alto possível, partindo para cima dele. E enquanto isso acontecia, ele apenas comentava que aqui era escuro demais. Com um leve movimento de sua mão, partia aquele monstro em dois. Com isto, apenas saiu do local, falando que este local aqui estava rejeitado.
em uma grande montanha nevada. Enquanto ele caminhava ao lado de um monte de Yetis, não o streamer de LoL, mas sim os pé grandes, comentava que aqui seria difícil conseguir comida, então era rejeitado também. Neste local aqui o cheiro era horrível, rejeitado, muito úmido, rejeitado. Por fim ele chegava até certo local surpreso. Logo acima daquela cachoeira falava que aqui era uma paisagem era bem bonita e nunca achou que teria um lugar assim dentro do reino demoníaco. Pulando lá de cima falando que iria explorar por mais um pouco. Ao pousar no chão, via que a água era limpa e tinha alguns peixinhos também, sendo basicamente esses peixinhos aí, tá ligado? Que nem aquelas amigas de sua mãe. Um cardume de piranhas. Ele, por sua vez, não deixava de pensar que como conseguia peixes aqui com facilidade, construir uma casa por aqui não seria má ideia. Além das flores, o ar limpo e bem arrojado, enquanto olhava para cima, respirava profundamente e dizia a si mesmo que aqui era bom, rindo, falando que aqui seria a casa do Xion do... Em outro local, vimos o surgimento de um portal pelas redondezas, uma coisa saía de lá toda a velocidade. Vimos o semblante daquela pessoa se levantando, pessoa esta que não era basicamente uma pessoa em si, um robô, se perguntando se este aqui era o reino demoníaco. Já ao lado de nosso mano, com a ponta do seu dedo, fios surgiam. Com aqueles fios, eles cortavam as árvores. Vendo todo aquele desmatamento, falava que estava tudo numa boa. Pegava as madeiras para separar as boas das ruins. Com isto feito, vendo aqueles troncos de árvores, falava que o chão estava desnivelado. E com isto em mente, mais uma vez usava de seus fios. E após ter desmatado toda a fauna e a flora, dizia a si mesmo que isto já era o suficiente. Dando uma pegada forte na madeira, lá ele falava que primeiro iria colocar os pilares em cada canto. Pilares colocados, ele fazia o piso com as tábuas. Para as paredes, como ele não tinha pregos, ele iria usar um muco de monstro do tipo caracol, colocando sobre a madeira, já que uma vez que ela endurece, ficava sólida como uma pedra. Após todo o seu trabalho duro, dava um leve sorriso, comentando que agora muitos monstros sequer iam tentar se aproximar daqui. E dali, né, velho? Sucaça me caça. O lindo cafofo de nosso mano aí. Ele vai ter de ter umas aulas com o nosso mano Rufus de como levantar um casebre no meio da floresta, tá? Apesar de seu casebre, ainda pensava que era um pouco desapontante, se perguntando como que uma casa verdadeira parecia, se lembrando de sua época no laboratório, quando lhe foi ensinado o conceito de casa. Nestes vídeos, coisas normalmente cresciam no jardim daquelas pessoas, assim ele pensou. Ao se agachar e tocar a grama, se perguntava se iria começar com uma horta. No entanto, o que ele plantaria aqui no reino demoníaco? E ao olhar em direção daquelas montanhas nevadas, se perguntava se poderia plantar mandrágoras por aqui. Mais uma vez, naquela montanha gélida, que me lembrava aí muito o coração da morena, não deixava de pensar que o habitat das mandrágoras é ao redor do cume das montanhas nevadas, onde a energia demoníaca é muito forte. Olhando sua volta, ele dizia a si mesmo que este cenário lhe lembrava do dia que ele foi levado para o laboratório, se lembrando do dia em si, o quanto estava frio, onde ele até pensou que seria uma boa coisa ser sequestrado. Enquanto seu pé descalço tocava neve, pensava que até que foi uma coisa boa ter se tornado uma quimera, já que não precisava se preocupar em morrer de fome ou de frio. Por fim, ele chegava até onde as mandrágoras estavam. E bem, mandrágoras é que nem aquele seu amigo chamado de Gabriel. São bem, mas bem delicadas. Elas podem morrer com a menor mudança de ambiente. Enquanto tocava em suas folhas, dizia a si mesmo que aquelas mais jovens seriam as melhores para se adaptar a um ambiente novo. E ao tirar as mandrágoras da terra, esta aqui era elas. Uma daquelas nossas maninhas rabanetas, tá? Retirava mais uma e via que estava tranquila, outra super de boa, e enquanto olhava em direção daquelas 3 rabanetas, se perguntava se elas estavam realmente apenas dormindo. O grito da mandrágora, um fenômeno causado por humano cultivando ela de forma artificial, já que no mundo humano a energia demoníaca é pouca. Quando elas estão sob estresse, se você força a sua saída, ela solta um grito estrondoso e morre em seguida. Mas como não houve tal grito, ele apenas cogitava que era porque ele estava no reino demoníaco, se perguntando por que delas também não estarem resistindo a ele. Logo, cogitava que elas lhe reconheciam como um companheiro, pois em seu corpo também tinha células de mandrágoras. Após isto, colocava nossas maninhas em sua cintura e quando estava prestes a sair dali, ouviu um barulho vindo de longe, se perguntando se eram caçadores. Com leve sorriso, ele falou consigo mesmo que talvez ele devesse ir para pegar algumas pedras de portal. Já ao lado de 2 caçadores, vimos eles machucados. Em suas frentes, monstros vinham de lá, monstros mais feios que o diabo, que lembravam muito coelhos. Com sua barreira, ele conseguia se defender, mas pela grande quantidade a barreira começava a rachear, dando indícios que ela não iria durar por muito tempo. Quando a sua barreira se desfez, ele gritou por ajuda. De repente, um grande estrondo tomou todo o local.
Tanto os caçadores quanto aqueles monstros ficavam surpresos, tendo ao longe a vista de um certo semblante, vendo por fim o seu rosto, sendo ele em si o nosso mano Chãozadas da Massa. Com seu haki do rei, os coelhos ali tremiam na base, e sem precisar de uma luta, né, velho? Todas elas saíam correndo de medo, porque o haki aqui é forte. Os caçadores ficavam boquiabertos vendo tudo isso. Por fim, ia até o nosso mano e agradecia por ele ter salvo suas vidas. E um daqueles rapazes pensava consigo mesmo que nunca havia visto um caçador como ele. Além de suas roupas, cogitava que ele seja um nômade que se mudou para o reino demoníaco. Xion, por sua vez, perguntava o porquê deles estarem aqui, pois parecia um caçador de rank baixo, e duvida muito que eles não saibam quão perigoso é este local, levando ele a responder que era basicamente por dinheiro, pegando nosso mano de surpresa ao ver que eles estavam atrás de uma quimera e a sua recompensa era muito boa. Aquele rapaz comentava que eles vieram atrás de uma quimera do tipo mecânica, o que levava o nosso mano a pensar que então eles não vieram até aqui atrás deles, e isso era um alívio. Mudando de assunto, perguntava sobre as suas bagagens, se eles vieram para cá sem nada, nenhuma pedra de portal, e eles respondiam que os malditos dos seus colegas levaram tudo. Aquele rapaz ferido comentou que eles haviam planejado tudo isto desde o início, se lembrando que quando eles foram atacados por aqueles coelhos, os outros pegaram tudo e saíram correndo deixando eles para trás. Dito isso, aquele cara perguntava se ele não tinha intenção de retornar para a Terra, se ele sabia o que acontecia quando uma pessoa é contaminada por energia demoníaca. E bem, o tempo que um caçador aguenta no reino demoníaco varia de acordo com sua classe. Se eles não voltam para o mundo humano a tempo de purificar esta energia demoníaca, a maior parte deles morre. E claro que isto não se aplica ao nosso humano não. Por de build deixado de lado aqui por enquanto, com seus ouvidos ele ouviu algumas pessoas. E antes que aqueles dois pudessem perceber, ele saía do local pulando o mais alto possível. Já ao lado daquela robô, ela estava na frente da montanha, dizendo a si mesmo que era perigoso aqui. Logo atrás, um grupo de caçadores veio de lá para lhe atacar. Ela logo se voltava contra todos eles, enquanto canalizava suas magias. Ao chegar no local, o nosso mano dizia a si mesmo que já era tarde demais, tendo em vista aquele portal na frente, pensando consigo mesmo que, pelo visto, os caçadores haviam fugido já, e até mesmo largaram suas bagagens para trás. E se tem pegadas de animais e de crianças pela neve, isso lhe fez perguntar que talvez a quimera tenha lutado mudando de formas, se lembrando de minutos atrás, quando aquele caçador lhe falou que ela era uma quimera do tipo mecânico. Como ela era feita de um metal líquido, ela conseguia mudar sua forma livremente, mas como o material era raro, fizeram uma quimera do tamanho pequeno, que lembrava em muito de uma criança ou de um cachorro grande. Com estas lembranças, ele dava um leve sorriso, pensando que esta criatura mecânica conseguia derrotar 5 caçadores de rank B, e isto era de fato bem impressionante. Já ao lado daqueles 2 caçadores, o seu amigo gritava: John! Não, por favor, John, não feche seus olhos, John! Não vá para a luz, John! John! Todo esse drama de lado aí que eu não posso gritar por causa da minha garganta, viu o nosso mano das caminhadas divinas de lá, com toda aquela bagagem. Aquele cara se ajoelhava em sua frente e implorava por sua ajuda, sacando-lhe logo 2 cheques de 10 milhões, falando que era tudo que eles tinham, que por favor lhe vendesse uma pedra de portal. O nosso mano apenas olhava para aquelas notas, mas não enchia os seus olhos não, pois não tinha como usar dinheiro aqui, né, velho? Com isso, ele apenas partia aquela pedra de portal em 2. Em sua frente surgia um portal para o mundo humano, e aqueles caras agradeciam com todas as suas forças do fundo do seu coração. O nosso mano, por sua vez, em silêncio olhava em direção daqueles cheques. Pegando aqueles caras de surpresa, perguntava se uma pedra de portal não custava por cerca de 200 mil wons. E não, ele respondia que hoje em dia estava por volta de 1 milhão de wons. Com isto, o nosso mano tocava de leve o ombro do John e canalizava sua mana, falando que ele havia recebido demais e por isso que tinha de dar algo em troca. Aqueles 2 eram pegos de surpresa, se perguntando se isto era uma injeção de mana. E bem, injetar mana é algo que até caçadores de rank A evitam fazer. Se as manas entram em conflitos e se enroscam, o núcleo de mana se quebra e as 2 pessoas morrem. No entanto, para a surpresa do mano John, tudo dava certo e ele sentia que estava purificando a energia demoníaca em seu corpo. Enquanto ele agradecia lá com todas suas forças e o outro estava boquiaberto por tudo que havia acabado de presenciar, o nosso mano comentava que iria embora. Tempos depois, lá do Cilar, né? Não é mesmo? Que linda casinha de meu mano aqui, porra. Exala a gentileza, não tem como. Na sua cintura, percebi que as nossas maninhas acordavam. Com isso, preparava uma terra lá pra elas e colocava elas ali.
No entanto, este era o rosto das três, totalmente insatisfeitas. O nosso mano se perguntava se isto era por conta de uma mudança de ambiente, e para melhorar um pouco, injetava a mana no local. Após isto, todas elas ficavam felizes. Fora isto, havia outra coisa que estava chamando a sua atenção também. Escondido pela mata, ele conseguia sentir a presença de uma certa pessoa, sem nem mesmo olhar, logo deduziu que era criatura mecânica, mas por hora irá deixar ela por ali mesmo e esperar até que ela queira aparecer em sua frente. Assim, deixava os cheques em um certo canto de suas casas, jogava todas aquelas coisas da mochila em um canto, lá na sua frente, tendo ali uma fogueira portátil, 8 pedras de portais, roupas reservas e 2 sacos de dormir. Para sua felicidade, tinha um saco de miojadas da massa ali também. Com o intuito de preparar uma baita de uma miojadas, ia até o rio. Subiu uma árvore para pegar algumas folhas, para servir tá ligado? E está aqui todos os seus ingredientes. Enquanto ia para preparar suas miojadas, vimos aquela robozinha, tadinha, morrendo de fome, se perguntando se o nosso mano estava cozinhando. Com a ajuda daquele fogão portátil, ele ia de dali. O cheiro vindo daquilo ia até as nossas manias e só pelas caras dela aqui dá pra ver que é uma comida bem gostosa, não é mesmo? A robô, por sua vez, gostava desse cheiro, tá? Pensando que era cheiro de comida. Com isso, mudava sua forma para de um cachorrinho, pensando que uma vez ouviu no laboratório que os humanos ajudam quando sentem pena de algo, chorando e mancando por conta de uma pata machucada e até ele, enquanto ele se perguntava se era criatura mecânica. Vendo como ela estava agindo, deduzia que ela havia se transformado em um cachorro para que ele abaixasse sua guarda. E vendo aquele seu lindo rostinho lá, não tem como, né, velho? Bem fofo, via que ela não tinha mais intenções com ele. Enfim, por fim, ambos olhavam em direção para aquela miojadas da massa e a miojadas da massa olhava em suas direções de volta. Uma delícia, não tem como. Com isso, colocava um pouco para o doguinho, ambos diante de Dali, vimos certa lembrança na mente do nosso mano Xeon. De quando ele, ao lado de seus amigos pela primeira vez, comeram miojinho, tá ligado? E hoje, não me pergunte como, dizia assim mesmo que era o mesmo sabor de antes, como dito. Como eu disse antes, não me pergunte como. Enquanto eles iam de Dali lá, empesteando todo o local com aquele cheiro horrível, tadinha da minha maninha rabanetes aqui, tá ligado? Após as miojadas, já na beira do rio, ele iria tratar de lavar suas roupas. Fora isto, a nossa mana robótica agora havia tomado uma forma de uma pedra. No entanto, sua pergunta era o porquê dela ainda estar aqui. Até quando ele estava comendo seu miojo e lavando a louça, ela estava por perto. Ou quando eu estava olhando para uma flor lá, só por olhar, ela chegou mais perto, mudando a sua forma sem fazer nada demais. Houve uma pequena mudança lá quando uma pequena abelha foi até ela. E ela saiu lá desesperada, falando que odeia insetos, e vendo tudo isso fez o nosso mano pensar que ela age como se fosse uma criança de 5 anos de idade. Após ver tudo isso, fez ele concluir que são efeitos colaterais comuns quando uma quimera jovem recebe bastante conhecimento de forma forçada, mas ele apenas seguiu como se ela não estivesse por perto, dando uma leve torcida e falando que as flores eram bem bonitas e tal. Tempos depois, este aqui era o estado de uma blusa lavada, e um varal lá improvisado ele comentou que ainda era pequena para que ele usasse, mas por enquanto só iria deixar ela aqui para secar. Ao ver aquela camisa, chamava a atenção da nossa maninha robô, pegando aquela camisa molhada, vestindo ela, comentando que se aquele cara também estava vestindo roupas, ela deveria vestir roupas também. Assim, colocava a blusa, por meio de suas habilidades ela secava ela e toda felizinha falava que agora essa roupa aqui era dela. Por fim, se transformava com uma voz orgulhosa, falando que a sua forma humana já estava completa. Já ao lado das nossas maninhas mandrágoras, elas estavam murchas e as suas raízes estavam secas. Enquanto mexia na terra, Xeon comentava que era estranho, pois havia tirado todas as ervas daninhas do local. Batendo que nem um louco lá no chão, percebia que tinha um monte de coisas embaixo da terra, e por este erro que quase que as nossas maninhas perderam suas vidas. Após isto, se levantava e comentava que precisava fazer uma horta decente por aqui. Cortamos para a nossa maninha robótica vindo de lá e dando um olá para ele. Ele respondia, não deixando de pensar que agora ela havia tomado uma forma humana, se perguntando se ela estava pronta para conversar com ele. Ela, por sua vez, olhava em direção do casebre, perguntava se era aqui que o nosso mano morava, e sim, ele respondia, super empolgada, perguntava assim, então, ele era daqui do reino demoníaco, levando ele a se perguntar se iria entrar na brincadeira ou não, e pegando a nossa maninha lá de surpresa, ele respondia que sim, e perguntando de qual tribo ela era.
Ansiosa lá, ela apontava para longe e falava que vinha de lá de trás das cachoeiras, bem longe daqui, que viajou muito pra vir vir até aqui, levando o Xion perguntar se então ela era da tribo dos coqueiros. A minha mania robótica ia assinava coçava a cabeça rapidamente, falando que sim, pô, é de lá que eu venho. Tá ligado? Que ela era uma nativa do tribo dos coqueiros. Xion perguntava o que trazia ela aqui e ela meio que respondia que foi expulsa da sua tribo e por isso que tinha um favor para lhe pedir. Gritava o mais alto possível, falando que queria morar por aqui também, perguntando se ele permitiria isso. Meio tristonho, meu Deus. Falava que aqui não tinha insetos, a ansiedade demonstrada em suas mãos, falava que aqui tinha uma casa e parecia seguro também, e por isso que gostaria muito de ficar. O Xion dava apenas uma leve afada, pensando que assim como ele havia imaginado, ela precisava de um lugar para descansar. E assim, para a felicidade da nossa maninha, né, velho? Ele respondia com tudo bem, mas ela ainda teria que lhe ajudar nas tarefas, o que levava ela a responder com um sorrisão de orelha a orelha que iria ajudar assim. E bem, primeiro ele precisava preparar uma terra para a horta, perguntando se ela poderia ajudar com isso, pois queria construir uma casa para nossas maninhas mandrágoras. E assim a nossa maninha ia de Dali, correndo o mais rápido possível, trabalho infantil, né, manhua, eu tô te entendendo. E o meu ex-patrão, quer dizer, o nosso mano, não deixava de pensar que ela não estava escondendo a sua identidade. Ou será que depois de viver a vida presa dentro de um laboratório, ela mal sabia como uma criança normal deveria agir? Com isso chamava sua atenção e falava que seu nome era Xion do perguntando qual era o nome dela. Ela se lembrava de mais cedo, pensando que não tinha um nome, mas igual aquelas lindas flores de mais cedo, iria inventar um aqui para ela. E assim, toda felizinha, não tinha como, falava que seu nome era Kinari, a mais forte de todas, Kinari. Tempos depois, esta era a nova casa das mandrágoras, e elas, é claro, amaram o novo ambiente. Fora tudo isso, tinha uma coisa que chamava a atenção do Xion, a nossa maninha, tadinha, se acabando em lágrimas, falando que aquela mandrágora se lembrava muito os seus amigos. E bem, isto deixava o Xion confuso, pois não tinha como este tipo de coisa existir no laboratório de pesquisas. Uma quimera nunca teria amigos. Foi quando que uma certa coisa chamou a atenção de nossa maninha, uma grande aura vindo de longe, enquanto o Xion pedia para que ela não sentisse medo, era apenas o som de monstros caçando os outros. Ela respondia que antes de vir até aqui, viu um monstro que parecia um pintinho e parecia que ele estava sendo atacado por outros monstros. Enquanto olhava em direção da floresta, ela comentava que o pintinho estava muito machucado e ele foi mordido também, levando o Xion a perguntar se ela queria salvar ele. A Nari estava com uma forte dor de cabeça, respondendo que não conseguia salvar um monstro. O nosso mano logo entendia que isso era devido aos efeitos colaterais de controle mental do laboratório. E para ajudar ela a se livrar disto, perguntava se ela não queria ajudar o monstro, que talvez ele iria conseguir sobreviver caso ela ajudasse. E antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, ela saiu o mais rápido possível dali, falando que logo voltaria. Em outro local, um monte de insetos voadores gigantes, indo em direção daquele pequeno monstrinho, mas foi neste momento que a nossa maninha chegou logo no local com as voadoras das poucas ideias. Mesmo que em lágrimas, falando que iria salvar ele. Certas lembranças de quando ela estava no laboratório, enquanto que ouvia por ela ter sido a melhor dali, eles iriam tratar ela como experimentos que haviam dado errado vindo em sua mente. O seu ossinho de pelúcia, qual foi rasgado e destruído, pisado e jogado no chão. A lembrança de quando ela foi maltratada por todos, confusa do porquê de tudo aquilo estava acontecendo, que sentia muita dor. E hoje, com tudo isto em mente, escolhendo lutar, ela acertava um baita de um soco naquele monstro que estava maltratando aquele bichinho. E já ao lado de nosso mano, ele estava dando mana para as mandrágoras. A nossa maninha vem de lá e chamava por ele, desesperada, tadinha, se acabando em lágrimas, perguntando o que tinha de fazer, que ele não estava melhorando. No destacando aquele monstrinho em suas mãos, Xion pedia para que ela se acalmasse, vendo que este monstrinho era o mesmo de antes. Ele ia até ela e pedia para que ela deixasse ele dar uma olhada. Usando a sua mana, tocava na cabeça do monstro, pensando que por sorte ele não tinha ferimentos graves. A energia de cada monstro carrega uma história. E com esta breve interação, parecia que era a mesma coisa do outro monstro que ele havia se encontrado antes. A nossa maninha perguntava se ele iria morrer, enquanto ele se perguntava como que ele ficou tão pequeno, se ele se recuperou de uma forma diferente a qual ele, já que ambos são criaturas imortais. Pegando a nossa maninha de surpresa, ele respondia que ele só estava com fome só, que ele ficou pequeno demais para conseguir sua própria comida. A nossa maninha olhava em sua direção,
Se lembrava mais uma vez de quando estava no laboratório, daquele seu ursinho de pelúcia, e enquanto olhava para aquele pequeno monstro, todas essas lembranças vinham em mente. Abraçando ele fortemente, perguntava para o Xion se poderia cuidar dele. Queria cuidar dele direitinho, queria treinar e alimentar ele também. O Xion apenas dava um leve sorriso e respondia que ele iria crescer bastante, e para sua felicidade falava que ela poderia fazer o que ela quisesse. Aquele monstro abriria de leve seus olhos. Com a sua visão embaçada, olhava em direção do nosso humano, se perguntando se não era aquele cara de antes. Pegando a nossa mania de surpresa, sua barriga começava a roncar de fome. Logo ele ficava em choque, enquanto a Nari ficava super feliz. Empolgada, levava ele para cima e falava que ele havia acordado e tava grasnando igual um pombo, enquanto ele se perguntava quem era, o que uma garotinha estava fazendo no mundo demoníaco. Vendo aqueles dois, o nosso mano se perguntava o que estava acontecendo aqui, olhando em direção daquele monstrinho desesperado, se perguntando se ele realmente conseguia entender o que aquele monstro estava falando. Tempos depois, o paciente aqui foi tratado, a nossa maninha falando que também havia escolhido um nome para ele. Assim falava que, como ele havia fazido gru igual um pombo, seu nome seria Gru, o seu malvado favorito. O meu mano Gru se levantava, se perguntava como assim ela estava lhe dando o nome, que ele já tinha um nome já, mas como ela só viu um Gru por parte dele, né, velho, tocava meio mundo de água lá na sua cara, falando que ele tava com sede. Confusa, perguntava para o Xion porque dele estava parecendo um baiacu todo inchado, né, velho, e ele respondia que ela poderia parar de dar água para ele. Tempos depois, vimos o nosso mano dando uma de marceneiro, falando que seria uma boa construir uma prateleira. No entanto, ao cortar aquele tronco, se perguntava o que havia de errado aqui. Meu mano Gru comentava que esta madeira na sua frente era diferente das outras, pois era macia. Enquanto ele tinha ela em suas mãos, o nosso mano perguntava se tinha outros tipos de madeira, e ele respondia que claro que sim. Foi quando que algo chamou a atenção do Gru, olhando em direção do Xion, se perguntando se ele realmente conseguia entender essas palavras. Confuso, falava que isto não poderia ser verdade, mas ainda assim iria testar para saber se era isso mesmo. Assim, ativava sua habilidade, leitura mental, mas apenas um monstro ele conseguia ver. Olhando em direção do nosso mano, a qual comentava que não conseguia encontrar a madeira correta. Lá ele. Suando frio, o Gru se perguntava se ele havia bloqueado a sua habilidade. E mesmo morrendo de medo, se perguntava se ele conseguia mesmo lhe entender. O nosso mano respondia que sim, que mais do que isso, ele conseguia escutar os seus pensamentos, como se fossem palavras humanas. Fora isso, falava que o estranho aqui era o monstro que conseguia entender a fala humana. O nosso mano logo deduzia que ele era um daqueles monstros raros e inteligentes, apesar de que só ouviu falar deles. Com isso, perguntava se ele já havia se encontrado antes, e ele respondia que queria realmente ver o nosso mano de novo, falando que naquela época ele havia salvado a sua vida, e por isso que ele prometeu a si mesmo que se ele se encontrasse de novo, iria ajudar ele também. O nosso mano respondia que isto era ótimo, mas como que ele poderia lhe ajudar era a sua pergunta. Ele dava um pulo lá da mesa e respondia que isto era perfeito, pedindo para que o nosso mano lhe siga, que iria lhe levar onde tinha as madeiras que ele tem de usar. Tempos depois, por alguma razão, vimos a nossa maninha correndo assustada de uma grande bola de fogo, desesperada, falando que estava quente e que não queria voltar para o laboratório. Logo, ela tinha um ataque de pânico, pensando que eles eram do laboratório, que eles vieram aqui para lhe capturar, se perguntando o que tinha de fazer, que o fogo era muito assustador, que ela odiava fogo. Em outro canto, vimos uma espécie de GPS mostrando a localização exata da nossa maninha. Um cabeleiro, assim, em volta de chamas vinha de lá, que mesmo depois de todas as suas ações, comentava que não se sentia bem, atacando uma coisa que se parecia com uma criança com uma nariz. Mas deixava essas suas falas de lado, mais uma vez, e atacava a nossa maninha, atacando suas chamas em sua direção. Com ela, por sua vez, assustada, gritando o mais alto possível, mas antes que o pior acontecesse, o meu mano Caminhadas Divinas chegava no local. Com um olhar das poucas ideias, o meu malvado favorito falava que salvar a nossa maninha agora era prioridade do que ir caçar madeiras. O nosso mano, por sua vez, via que ela estava em pânico por conta de todo aquele fogo e não parecia não estar nada bem. Com isso eu falava que primeiro iria apagar o fogo. Aquele cara comentava que a sessão do laboratórios e blá 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 blá, mas o nosso mano respondia que tá bom, tu fala demais, gurizão. Isto deixava aquele cara irritado e usava toda a extensão de suas chamas. O nosso mano apenas canalizava sua mana na ponta de seus dedos e assim atacava a montanha logo acima dele. Isto pegava aquele cara de surpresa e assim uma avalanche acontecia. A nossa mania até ele, tadinho, ó, isso aí colou suas lágrimas. Oh meu Deus. Enquanto aquele cara lá no Zero Destacado, o Xion falava para ela que quando ela sentisse medo, só tinha de dar um jeito de nocautear o seu medo só, pô. Se você tá triste, fique feliz. Se você tá com fome, coma, pô. Simples assim, tá vendo? Xion ia até aquele cara, puxava ele dali e só vinha cabelo. Confuso, se perguntava o que era aquilo e assim olhava para aquele cara que tadinho.
tão novo, mas tão calvo. Calvão de cria, ó, o nosso mano comentou, enquanto o Gru respondia que ele era tão novo para ser tão calvo. A nossa mania, por sua vez, trocava aquela expressão de assustado e caía na gargalhadas, falando que a careca dele era brilhante e era muito engraçado. Tá ali, velho. Enquanto ela caía na gargalhada, o nosso mano olhava em sua direção, se lembrando daquele ataque, pensando que se ele usasse a sua força total, conseguiria facilmente resolver essa situação. Em um certo laboratório, vimos uma certa pessoa caindo em gargalhadas, rindo, olhando em direção daquele domo, tendo em vista aquela vida líquida, falando que ela havia desenvolvido uma boa dose de autoconhecimento. Ela levava sua mão em volta de chamas e pedia para que ela se aproximasse, mas, levando essas lembranças embora, a minha mana Naria, muito fofas, não tem como, o Xion acariciava de leve sua cabeça, pensando que isto era um trauma dela, e isto não iria desaparecer assim tão facilmente. Com isto, olhava para aquele careca e se perguntava o que iria fazer com ele. A nossa mania logo tomava prontidão e respondia que deixasse com ela, falando que a genial Nari tinha uma ideia. Cortamos para o carecas como eu poderia dizer, refrescando a careca, né, velho? Com ele acordado já, pensando que não foi por esta razão que ele veio para o reino demoníaco, a nossa maninha apontava para ele e gritava que o tio careca era uma pessoa ruim. O nosso mano, por sua vez, vendo ela agir assim, pensava que ela já estava bem melhor do que horas atrás. Com isso, ia até o rio com o intuito de pegar um pouco de água para preparar uma miojin. A nossa maninha gritava que a miojeada feita pelo nosso mano era uma delícia, e já ao lado do carecas, vindo aqueles dois, se perguntava o que estava acontecendo ali, velho? Olhando em direção do nosso mano, pensando que ele poderia ser, no mínimo, um caçador de rank A, ou T maior. A nossa maninha, por sua vez, vinha de lá com piranhas em sua mão, assim colocando ela nas panelas, tudo empolgadinha, mandando ele se apressar para preparar o rango. O careca se perguntava o que diabos era aquilo, olhando em direção daquela panela, pensando que se for preparar aquilo, ele iria feder demais e que tinha água demais na panela. Olhando em direção daqueles dois, se perguntando se o nosso mano realmente não sabia preparar um miojo ou não, e pegando ele de surpresa, ouviu um grito mais alto possível falando para que eles esperassem. O carecas, desesperado, mandando eles lhe soltar que ele próprio iria preparar esse miojinho para eles. Com isto feito, vamos à preparação de uma miojada perfeitada da massa. Para algumas pessoas, isto é apenas um miojo. Mas para ele, o nosso mano carecas não era não, tá? Pois enquanto sentia aqueles olhares em suas costas, sabia que a sua vida dependia disso daqui. E bem, a quantidade de água que você deve usar para preparar um miojin é sempre intuitiva. Primeiro, coloque o macarrão e o tempero na água fervendo. O tempo de cozimento para um miojin é de 4 minutos e 30 segundos, indo com sua mão até o seu peito, pensando que o seu coração batia a 60 batimentos por minuto. Para contar então, 270 batidas do seu coração era o ideal, eram 4 minutos e 30 segundos perfeito. Na batida 200 do teu cocoro, ele retirava o miojin da panela, já que deixar o macarrão no ar vai deixar ele bem firme e elástico. Por fim, totalmente satisfeito, ele dizia a si mesmo que não tinha mais arrependimentos, nos mostrando por fim aquela linda panela de uma saborosa miojada da massa. Com isto pedia para que eles experimentassem. Com isto os três sentavam à mesa e comiam um pouco daquele miojinho. Logo uma certa coisa chamava suas atenções: delicious, super hiper mega delicious, o puro sabor da pura miojada da massa feito com amor. A nossa mania em choque falava que aquilo era muito bom. Cortes do meu malvado favorito pançudo. Com isto o tio careca se perguntava como estava o sabor para eles. Pegando o tio careca de surpresa, o nosso mano perguntava o que ele queria. Olhando em direção daquele prato, ele comentava que estava tão gostoso que até ficou com pena de comer de graça, e por isso que ele poderia pedir o que quisesse que ele faria para ele. Sem nem pensar duas vezes, o tio careca se curvava e pedia para que ele lhe ensinasse que um caçador como o nosso mano, ele poderia ficar bem mais forte, pegando o Xion de surpresa ao ser chamado de irmãozão mais velho. O tio carecas falava que o Xion era o caçador mais forte que ele já havia conhecido, e parece que ele veio até aqui o reino demoníaco para ter uma caçada a longo prazo. Com isto gritava que poderia cozinhar mais coisas e até ter um certificado como um cozinheiro, o que, claro, é uma mentira. Que seu pai tinha uma pequena lanchonete, isso aqui é verdade. Assim falava para o Xion que era chato passar por portões por causa de suprimentos, e o mesmo valia para suas roupas, e por isso que ele seria o seu ajudante
ajudante. E claro, ele iria lhe dar um pagamento também pelas suas aulas. Com isto, Xion apenas perguntava o porquê dele ter atacado a nossa mania horas atrás. Se foi por conta de uma recompensa. Enquanto olhava para a nossa mania, ele se perguntava se estava certo falar sobre ela. Em lágrimas, ele respondia que isto era um assunto particular, então não poderia lhe contar muito sobre. Mas com isto gritava que não precisava de recompensa alguma, e mesmo valia para a nossa mania também, pois desde que ele consiga passar no exame de promoção de caçador, o resto já não lhe importa mais. O nosso homem caminhadas divinas apenas pedia para que ele se levantasse então, pois como ele havia comido uma comida tão deliciosa, ele iria fazer uma luta de treino primeiro. Foi quando que a nossa mania entrou na conversa e falava que queria lutar também, falando que... Ó, tá conseguindo ouvir? Desse... Enfim, a nossa maninha queria tentar lutar também, para tentar superar o seu medo. O tio Careca vinha de lá e chamava ela de garotinha, falando que ele não era tão fraco assim, que não seria nada fácil para ela lutar contra ele. O Xion chamava sua atenção e perguntava se ele conseguia quebrar aquilo, apontando para uma pedra azul escura, a qual é dita ser mais dura que o diamante. E quando que o Careca foi para falar que isto era uma coisa impossível, uma grande explosão acontecia em suas costas. A nossa maninha, farmando a sua aura, chamando de tio Carecas, para as meia horas de porrada sincera. O despertado natural chamado Nang Seok, conhecido como Titio Careca, era um caçador promissor. Ele primeiro despertou a sua habilidade por volta de seus 8 anos de idade, considerando que a maioria despertavam seus poderes no final de sua adolescência. O seu caso foi bem raro. Com seus talentos aprimorados pelo seu trabalho duro, ele cresceu ainda mais rápido. Antes dos seus 20 anos, ele já era um caçador de rank B. Seu crescimento foi explosivo e sua fama disparou. Ele sonhava em ser o melhor caçador de todos os tempos, e não lhe faltava nada. No entanto, aquilo veio cedo demais. Ele é um caçador que tinha tudo, menos cabelo. Na idade onde os outros começavam a despertar suas habilidades, ele começou a perder o seu cabelo. No início dos seus 20 anos, seu cabelo começou a definhar. Nesta sua pouca idade, criou um formato de M em sua cabeça. Ele tentou todo tipo de tratamento, mas tudo foi inútil. A aparência bonita, o seu talento natural. Uma vez alguém que brilhou mais do que qualquer outro rapidamente perdeu seu brilho, e assim o seu crescimento como caçador promissor, como seu cabelo, se foi. Certa vez, enquanto ele estava jogado em seu sofá, depressivo com sua vida, certa notícia na TV chamou sua atenção. Um rapaz que comentou que acabou derramando algo em sua cabeça por acidente. Era um líquido metálico que era extremamente raro e até mesmo no reino demoníaco, mostrando toda aquela sua cabeleira, falando que por conta disto, os seus cabelos voltou a crescer e ele parou de ser calvo. O tio Carecas, vendo tudo isto, ficava furioso, mais furioso ainda ao ouvir que aquele cara fez uma criatura mecânica usando aquele líquido, e tudo isto fez ele coringar de vez, gritando que o mais importante de tudo era ele ter feito uma cura para calvície, que era isto que a humanidade precisava. Alguns dias depois, ele viu a notícia da recompensa desta mesma criatura mecânica feito desse líquido anti-calvície. Por esta razão que ele saiu correndo o mais rápido possível de sua casa, convicto que iria encontrar esta máquina e fazer os seus fios de cabelo crescerem novamente. E bem... esta aqui é a lore do nosso titio Carecas, tá? Que em frente à nossa mania, esta era a sua 10ª derrota contra ela. O Xion, por sua vez, estava bem orgulhoso por ter feito a sua prateleira lá. Com isto, olhava em direção do nosso tio Careca e falava que ele era um garoto bem corajoso, e ele, por sua vez, dava uma leve afada, pensando que foi acertado de novo. Com isto, canalizava o seu fogo em sua mão, e com essas suas chamas, pedia para que a nossa mania lutasse contra ele mais uma vez. A nossa mania se colocava na base aqui, ó, poucas ideias, e enquanto o tio Careca partia para cima dela, acertava o chão em cheio. No entanto, em um estado líquido, a nossa mania desviava de seu ataque, e com isto, acertava uma baita de uma pesada bem no meio das queixadas do titio Carecas, jogando ele para longe, tacando ele com tudo contra a parede. Todo orgulhosa lá, não tem como, a mania caía em gargalhadas, enquanto eu falava que agora não tinha mais medo do fogo, graças à ajuda do titio Careca. O nosso titio Careca, por sua vez, não deixava de pensar que este era o seu limite como caçador de rank B. No entanto, ele não iria dar para trás não, se levantando mais uma vez pedindo por mais um round, pois ele era um homem que não sabia desistir. Entretanto,
Foi neste momento que um sangue escorreu de seu nariz. O nosso mano ia até ele e perguntava por quanto tempo ele estava aqui no reino demoníaco, e ele respondia que este era o seu 9º dia. Com isto, recomendava que ele voltasse para o mundo humano, pois, pelo seu ranking, sua mana vai corromper e acabar morrendo se ficar por mais tempo por aqui. Pegando ele de surpresa, o Xion comentava que depois de tudo isso, via potencial nele para se tornar um caçador de rank A. Ele, ainda meio depressivo, respondia que falhou no seu teste de rank A por 6 anos seguidos, e que já era uma causa perdida já. Mas, a ponto de lacrimejar os seus olhos, o nosso mano falava que acreditava nele, e por isso que ele pedia para que não desistisse. Tempos depois, em frente de um portal, ele perguntava o que mais eles precisavam, além de pacotes de miojos e tals. Antes de ir, mandava a nossa maninha treinar muito mais lá e tals, pra ela ficar mais forte e tals também. E na moral, velho, essa interação deles aqui é muito de irmãozinho mais velho e irmãozinho mais nova, velho. Eu amei esses dois juntos, velho, não tem como, velho. Após ele ir embora, o grupo perguntava se ele iria ficar bem, e o nosso mano perguntava o que ele queria dizer com isso, levando o grupo a perguntar caso o tio Carecas traísse eles, que ele poderia trazer mais caçadores para cá, levando o nosso mano a perguntar por que dele achar isso, se ele não tinha habilidades que poderia ver a memória das pessoas. O Gru respondia que o seu desejo de ficar mais forte era real, e a sua falta de cabelo também era verdade. Fora isto, com um leve sorriso, nosso mano comentava que era por conta da sua sinceridade, que gostava de ver isto nele, por isso que valia a pena treinar o titio Carecas. Já em sua casa, vimos um problema de convivência. Assim, fazendo uma janela para arrojar mais o local, a nossa maninha com sua visão de calor fazia uma janela também. Meio pensativa, ele comentava que seria bom alguma coisa para a luz, levando ela a perguntar como que eles iriam fazer isto. E bem, no reino demoníaco existe uma pedra chamada Pedra Luminosa, e caso eles pegassem algumas delas e colocasse no teto, a casa ia ficar bem iluminada durante a noite. O Gru, um pouco apreensivo, respondia que conhecia um lugar qual tinha essas pedras luminosas, no entanto, era sua cidade natal. Pegando em suas bochechas, a nossa manhã perguntava se ele conseguia entender o que o Gru estava falando, o que ele estava dizendo aqui, dando um abraço forte para a infelicidade do nosso malvado favorito, falando que a voz dele parecia meio estranha, perguntando se ele estava incomodado com algo. O nosso mano respondia se não havia falado com ela antes, que eu conseguia entender ele sim, e parecia que ele estava preocupado com a região vulcânica, assim falando que iria lá sozinho. No entanto, ela falava que iria também, comentando que já não tinha mais medo de fogo, enquanto o Xion dava um leve sorriso, pensando que ela já havia superado seu trauma e até que bem rápido. Com isto, perguntava a opinião do Gru e ele respondia que também iria, pois tinha coisas a qual tinha de fazer por lá. Tudo certo, o nosso mano levou sua mão, canalizou as suas linhas e falou que se eles fossem então, mas antes ele iria preparar alguns equipamentos para irem. Já na área vulcânica do reino demoníaco, vimos um certo monstro que por algum motivo estava chorando o mais alto possível. E bem, apesar da zona vulcânica ser uma das 3 áreas mais perigosas de todo o reino demoníaco, para nossa maninha era como um playground brincando de lagoa larva. O Gru até entendia que ela estava bem, já que era uma criatura mecânica. No entanto, perguntava como que Xion estava bem. Ele respondia que era um caçador quimera. Por esta fala, o Gru não perguntava se ele não deveria estar em sua forma quimera então, e ele respondia que costumava ser assim antes, mas quando se regenerou, voltou ao seu corpo humano. Com isto dito, perguntava para o Gru se estava tudo bem andar ao seu lado, já que ele era um monstro, ele esperava que ficaria mais preocupado por estar por perto de um caçador. E para o alívio de nosso mano, ele respondia que tudo bem, que gostava de falar com alguém, além deles não parecerem pessoas normais também, né, velho? A nossa maninha veio de lá, perguntando se eles estava falando com o Gru, que queria saber o que o Gru estava falando também, e ele respondia que o Gru estava curioso sobre ele. A nossa maninha dava um sorrisão de ori-ori e falava que o Xion, o nosso mano, era o nativo do reino demoníaco, assim como ela, que era da tribo dos coqueiros. E bem, alguns minutos depois, o Gru falava que as pedras luminosas estavam por perto, onde a lava espirrava. Logo uma coisa chamava a atenção da nossa maninha, e ao chegar no local, dava um pulo de felicidade, gritando que eles estavam no topo do mundo. Este era o local exato onde tais pedras luminosas estavam. No entanto, neste local estava um monstro do tipo sapo de fogo também. Reparando bem, eles percebiam que o sapo estava chorando por alguma razão. A nossa maninha chamava pelo Xion e falava para que olhasse bem, que havia um outro sapo em sua frente. Enquanto aquela cena nos era destacada, o Gru comentava que era uma sapa fêmea que perdeu a sua vida enquanto carregava os seus ovos em suas costas. Ele não deixava de comentar que após os sapos fogos colocar os seus ovos, as fêmeas carregam eles em suas costas. Isso porque apenas as costas das fêmeas se tornam meio que recuadas durante o acasalamento. No entanto, enquanto tínhamos uma visão de cima daqueles dois, o Gru comentava que todos aqueles ovos,
todos os seus filhos daqueles dois eventualmente iriam morrer. A nossa maninha, tadinha, chorava, né, velho? Falando que o Sapo-Fogo estava bem triste porque a sua amiguinha morreu. Antes que eles pudessem perceber, o Xion pulava lá de cima, caía próximo daquele sapo de fogo, e isto chamava sua atenção. Por estar agitado por sua situação, ele nem pensou duas vezes em atacar o Xion, mas em questão de segundos o nosso mano surgia em sua frente e colocava o seu dedo em sua testa. Mais nada, ele caía desacordado no chão, enquanto o Xion pedia para que ele ficasse quietinho por 1 minuto. Na ponta do seu dedo, ele havia usado um veneno paralisante de um monstro chamado Necrocobra. E por ter usado um pouco de veneno, então o sapo logo deveria acordar, já que ele era bem resistente, né? A nossa maninha lá de cima, preocupado, perguntava se o sapo estava bem, e sim, ele respondia. Com isto, voltava sua atenção para aqueles dois, falando consigo mesmo que já que tinha células de sapo-fogos, conseguia ver bem, e por isso que não podia fazer nada sobre a sapa que já estava sem vida. Mas enquanto usava seus fios nos ovos do sapo, falava que os que ainda estavam vivos poderiam ser ajudados. Quando o sapo acordou, percebeu que seus ovos estavam em suas costas, lá ele. Enquanto o nosso mano falava que havia amarrado eles de uma forma segura, então iria ficar bem por enquanto. Após isto tudo, vimos o nosso papai de sapos dando seu último adeus à sua falecida caçada. E assim, saiu do local, pulando o mais alto possível, quase como se ele pudesse voar. Antes que ele fosse embora, olhava para trás, via a nossa maninha, e por fim partia do local, levando ela a falar que era quase como se ele estivesse se despedindo deles. Por fim, vimos a nossa maninha tirando as pedras de luz de lá daquele lugar, ela ficava super feliz, falando que eram super bonitas, enquanto o nosso mano pedia para que tivesse cuidado para não se machucar. Com isso, perguntava para o Gru se ele estava bem, ele respondia que costumava jogar elas por aí por diversão, mas neste corpo menor é um trabalho difícil de se fazer. Xion falava que ele não precisava ajudar não, perguntando se ele não iria até os seus amigos, até porque trouxe alguns presentes para eles. Tudo tsunderidazi dela, o meu malvado favorito respondia que ele era um monstro e que nunca teve amigos não. O nosso mano falava que ele era realmente um ser inteligente, a ponto de sentir falta de seus amigos, e o seu tsunderismo lá só aumentava. E bem, havia certas coisas sobre o despertar da inteligência do nosso mano Gru. Ele conseguia distinguir as cores, se perguntando se aquele escorpião era da cor vermelha, escarlate ou carmesim. Apesar de tudo isso, pra mim, tudo isso aqui ser vermelho, pelo visto eu não sou tão inteligente assim como o meu malvado favorito não. E bem, esta era a parte ruim de sua inteligência. Ele não conseguia se encaixar com seus iguais. Por essa razão que ele se afastou, pois se nunca tivesse aprendido a linguagem e nem mesmo despertado a sua inteligência, talvez não teria sentido este vazio como ele sentia. Enquanto se esforçava para tirar aquela pedra de luz, falava que era por esta razão que ele foi embora. Logo ao tirar aquela pedra, um certo barulho aconteceu. Próximo da nossa maninha, ela falava que tinha um ovo por ali, mas eles não sabiam de qual era a espécie. Aquele ovo estava racheado, talvez porque foi acertado por uma pedra luminosa quando o Gru tirou. O Xion falava que os filhotes teriam de sair por conta própria do ovo, já que era a única forma que eles cresceriam fortes e saudáveis. E preocupada, nossa maninha perguntava o que eles deveriam fazer então. Com isso, falava que eles iriam levar este ovo com eles, pois se deixasse aqui, iria virar ovo cozido. Enquanto o Gu falava que não, pois eles não tinham ideia de qual bicho iria sair dali. O nosso mano, por sua vez, só pensava que tinha um lugar perfeito para servir como Ninho. Se levantava e falava que eles não tinham escolha, iriam levar ele, para a felicidade da nossa maninha e para a infelicidade do Gru. O Gru comentava que a nossa maninha poderia se machucar por causa disso, mas confiante o Xion respondia que iria ficar tudo bem, porque ele próprio não iria deixar isso acontecer. Tempos depois, ele chegava em sua casa. O tio Careca já estava aqui, perguntando onde eles estavam. O tio Careca ia até o Xion e pedia para que ele lhe desse sua bagagem. No entanto, a mochila estava tão pesada que ele mal conseguia levantar ela. Deixando isto de lado, o Xion pedia para que ele levantasse sua cabeça, perguntando o que havia acontecido com seu rosto. E bem, este foi o presente do nosso malvado favorito, tá? E tá aqui a reação dos seus amiguinhos. E bem, ao lado do titio Careca, depois daquela pergunta, ele só saiu correndo falando que eles deveriam estar com fome, por isso que ia preparar alguma coisa para eles comerem. Tempos depois, enquanto estavam talhando aquelas pedras de luz, curiosa, a nossa maninha perguntava o que ele estava fazendo, e ele respondia que estava cortando elas, deixando ela surpresa ao ouvir que iria pendurar ela nos tetos da cabana, e seria bom se elas ficassem bonitas. A nossa maninha dava um sorrisão e falava que ele era muito inteligente, e que sabia muitas coisas e era ótimo em explicar também. Oh, meu Deus, tá toda felizinha lá falando pra ele que ele era igual ao seu papai, Maria. Pegando ela lá no pulo da mentira, tá? Perguntava se o seu pai não estava na tribo dos coqueiros. E ela lá toda ansiosa falava, é isso mesmo, pô, tá lá. Corte do meu mano Gru tomando banho de sol.
cortes das 3 rabanetas vindo de lá nas poucas ideias. E toma esse terrível ataque delas. Corte de uma luta intensa entre as rabanetas e o nosso malvado favorito. E agora, corte do lindo prato de tofu fritadas. O tio Carecas pedia para que eles fossem de Dali e aproveitassem sua comida, mas antes disso, o Jean pedia para que ele respondesse o que havia acontecido com seu rosto. Ele ficava meio apreensivo para falar sobre, e depois deles comerem, entendia que depois que ele foi para a Associação dos Caçadores para um exame, topou com um idiota e tudo isto aconteceu com ele. Com isso falava para o nosso mano que eles continuam mexendo nos seus gatilhos e ficam zoando que o seu cabelo era caído, que ele era um maldito calvo. Que maldade, meu mano. O nosso mano perguntava se ele não era um careca por opção. E tá aí a reação do tio Carecas. falando com seu rosto lá, que não. Que ele era um calvo, de pouca idade. Deixando tudo isso de lado, se levantava e falava que estava na hora do seu treinamento especial. Enquanto eles conversavam lá, tadinha, minha mana queria mais. Enfim, Xion pedia para que ela pegasse aquelas pedras luminosas e levasse até eles. O Carecas perguntava se este era o seu treinamento especial, enquanto Xion respondia que se ele não quisesse fazer isto, então ele poderia viver como um Rank B pelo resto de sua vida então. Ignorando ele, chamava pela nossa mania e pedia para que eles fossem pescar alguns peixes. Enquanto eles saíam, nosso tio Carecas ficava inquieto, mas como ele era um homem que nunca desistia, falava que ele era um homem que iria abrir um caminho para o seu rank S através do seu esforço. Já ao lado do Xion e da nossa mania, ela reclamava porque não estava pegando nada. Diferente do tio Careca, ele era até que bem popular com as piranhas da sua tia. Foi mal. Com isso, o Xion ia até ele e pedia para que erguesse um escudo de mana, enquanto ele respondia que não estava indo muito bem assim. O Xion, dessa vez, pegava uma pedra de luz e pedia para que ele segurasse. Uma grande energia demoníaca saía daquela pedra. Assustado, ele largava ela, enquanto o nosso mano comentava que algumas pedras continham energia demoníaca condensada. Assim falando, que a energia demoníaca é um poder cru e não refinado. E por esta razão que ele tem de usar a sua mana refinada para puxar para fora antes que ele possa usar um poder descendente. Apontando para o seu corpo e falando que ele tinha bastante mana armazenada, e só não tinha muita habilidade para controlá-la. De repente ele sentia 3 pontos de mana em seu corpo reagir. Enquanto olhava para sua mão, o Xion falava que um caminho deveria ter sido aberto dentro dele. Assim falando para ele, para seguir este caminho e canalizar sua mana através disso. Com isto feito, ele ia de Dali, agora conseguindo pegar com êxito aquela pedra de luz. Enquanto ele estava lá todo feliz, o nosso mano pedia para que ele continuasse canalizando a sua mana e cuidasse das louças e das outras coisas também. A nossa empreguete aí tá toda felizona e respondia: deixe comigo, meu patrão. É, não. Tempos depois, a noite se vinha. Vimos o papai, o irmãozão e a maninha tirando seus cochilos. O nosso malvado favorito, assim como nos filmes, era um paizão de carteirinha também, tá? Cuidando lá daquele ovo. Foi quando que algo chamou sua atenção. Ele tinha visto a nossa maninha se levantando. Olhando para ela, se perguntava o que aquela garota estava pensando para sair assim no meio da noite. E bem, a nossa maninha foi até o rio, pois estava triste que suas roupas estavam sujas. E como foi uma roupa dada pelo nosso mano e ela tinha bastante carinho por ele, começou a lavá-la. Do canto, vendo isso tudo, o nosso mano perguntava por que ela estava lavando aquela roupa tão tarde assim. E o Gru respondia que ela era uma garota e não tinha outras roupas para trocar também. O Xion, por sua vez, pensava consigo mesmo que não se importava muito com as suas roupas. No entanto, para nossa maninha, era um caso diferente. Por fim, ela terminava de lavar suas roupas e toda felizinha lá falava que estava tudo perfeito agora. Pegando ela de surpresa, o Xion vinha de lá falando que o ar estava muito bom. Com isso, comentava que ele veio até aqui para dar uma caminhada com o Gru, perguntando se ela também pensou nisso. E sim, ela respondia, tentando esconder o fato que veio até aqui para lavar suas roupas. O Xion pediu para que ela ficasse parada por um momento. Amarrava um cipó em sua cintura. E dali! A minha maninha super feliz na skin de Xion Caminhadas Divina, pois agora estava parecendo com seu papai, tá? Muito bonito já aqui, ai meu Deus do céu. Além disso, ela amou aquelas flores também. De repente, um barulho vindo da mata chamou suas atenções. Assustada, nossa maninha perguntava que som era este, ele dava um leve sorrisinho, enquanto aquele gafanhoto nos era destacado, ele respondia o que era, né? Por fim, pai e filha, muito fofos esses dois, não tem como, saiu do local, com ele falando que ela, caso precisasse de alguma coisa, era só falar, seja roupas, sapatos ou qualquer coisa que ela quisesse. Segurando fortemente a sua mão, ela respondia que até que estava tudo bem, que gostava da roupa que ele havia dado para ela.
No dia seguinte, usando as roupas do titio Carecas, o nosso mano foi até o Rino Mano, pensando que apesar dela ter falado que estava tudo bem, fazer ela vestir apenas uma muda de roupas não estava certo. Pegando ele de surpresa, uma pessoa puxava sua camisa. Um garoto, falando que por 10 mil wons ele poderia lhe ajudar guiando para uma loja de roupas ou de suprimentos. Enquanto mesmo guiava ele até uma loja de roupas, perguntava se o nosso mano era um despertado não fazia muito tempo. Assim falando que como ele saiu de um portal sem equipamentos algum, ele deve ter gastado uma fortuna em equipamentos e acabou sendo roubado pelos mais experientes dentro do reino demoníaco, pedindo para que ele não ficasse desencorajado por isto não, e sempre é sempre assim no começo, quando uma pessoa começa como caçador. O Xion dava apenas um leve sorriso e comentava que ele sabia bastante para sua idade. Ele ficava lá irritado por ser tratado como uma criança pelo nosso mano, mas né, velho, o Xion já tem quase 90 anos de idade, então ele é quase um vovozinho já. Em outro local, vimos uma bela de uma morena de lindas mechas prateadas, falando que era uma loucura ter aberto uma loja de roupa no meio das favelas. Enquanto tínhamos uma vista da sua loja, ela comentava que os casais jovens não têm filhos porque não podem arcar com os custos, se perguntando se tinha de mudar daqui ou não. Nesta mesma loja chegava o Xion e aquele garoto, chamando a morena aí de senhora, e ela gritava para que ele chamasse ela de senhorita. Enquanto aqueles dois brigavam lá em Taos, já que ela pensava que o nosso mano não tinha dinheiro, ele apenas dava uma olhada em sua loja, enquanto o garoto falava pra ela que ela ficasse de boa, que ele até que o nosso mano até que é bonitinho pra ela, tá ligado? Pra ela que leva uma vida de solteirona. Eles ficavam lá batendo bocas e tals. O Xion, por sua vez, chamava a atenção dos dois, enquanto estavam batendo bocas e tals, e pegando os dois de surpresa, sacava logo-lhe um daqueles dois cheques de 10 milhões de wons, falando que gostaria de comprar algumas roupas, o tanto que este dinheiro pudesse comprar. A atitude dos dois mudava rapidamente, e logo ele era tratado como um convidado VIP. Puxando seu saco lá, quero dizer, sendo o mais cordial possível, perguntava o que ele estava atrás. Ele respondia que gostaria de roupas para uma garota e algumas para ele também. O sorriso da riqueza da nossa mana das roupas respondia para ele já, é pra já, meu patrão. E depois de vender quase todo o seu estoque, ela fazia uma referência a Ashita no Joy, orando para que todos os dias sejam assim. Antes que ele fosse embora, pegava algumas roupas e dava para aquele garoto e chamava ele de Bong-su. Enquanto voltava, vimos o nosso maninho Bongs aí, ainda inquieto. Com isto, chegava até o local onde o nosso mano tinha pedido para que ele levasse o Xion. Ele entrava no local e pedia para que ele esperasse aqui por 1 minuto. E bem, o Bong se perguntava o que estava acontecendo aqui, pensando que dar roupas e 100 mil wons assim para uma pessoa qual ele conhece é uma coisa muito estranha. Mas apesar deste seu medo, ele se perguntava se ele não era uma boa pessoa, assim como a nossa mana das roupas, que vira e mexe sempre lhe ajudava. Vindo de lá, a nossa mana falava que aqui era um bom lugar mesmo. Com isto entregava uma chave de quarto para ele, mandava ele parar de morar nas ruas. Enquanto o nosso maninho Bonk, James Bonk, não sabia nem ao certo o que falar, Xion comentava que havia pagado 1 ano de aluguel adiantado e pagou pelas suas refeições também. Sem acreditar nisto tudo, ele perguntava se o nosso mano iria sequestrar ele. Mas, de frente de um portal, o nosso mano perguntava o que ele estava falando, que isto não fazia sentido algum. Os olhos do Bong marejavam, falando que ele havia acabado de lhe conhecer. Então, por que ele estava lhe ajudando tanto? Ou por que ele foi tão bom assim com ele? O nosso mano Caminhadas Divinas, com um lindo sorriso, respondia que apenas se lembrou como era sua infância. Então, mesmo que se fosse por um pouco, gostaria de mudar o destino de alguém, como ele queria que alguém mudasse o seu destino quando ele era mais novo também. Já no reino demoníaco, a nossa maninha estava irritada, perguntando onde é que ele foi onde ele foi sem dizer nada. Jogando aquele saco de roupas no chão, ele falava que foi comprar um presente para ela. A Nari pegava algumas blusas super felizinha lá, dizendo que elas eram muito lindas. Enquanto tudo isso acontecia, aquele ovo tinha uma certa reação. E bem, ao lado do nosso mano, depois de alguns minutos dobrando aquelas roupas, ele começou a achar uma atividade até que bem acalmante. A nossa maninha chamava sua atenção. E olha que coisa mais fofa, meu Deus. Ela toda timidazinha lá perguntando se aquela roupa tava bonita e tal. Timidamente comentava que queria provar mais roupas também. Então toma ela vestindo o macacão ou tentando vestir ele também. Por fim, essa aqui foi a sua escolha final de roupas, já que a galinha em sua roupa parecia muito com o nosso malvado favorito, então ela adorou essa roupa daqui. O grupo, por sua vez, enquanto olhava para todas aquelas roupas, perguntava como queria guardar todas elas, já que não tinha muito espaço em sua casa. O Xion respondia que estava pensando em expandir a sua casa e fazer um closet, então instalar um guarda-roupa embutido também, levando o grupo a perguntar se ele não tinha que cortar algumas árvores então.
O Xion olhava em direção da floresta e pedia para que ele não se preocupasse, já tinha alguém responsável para isso. De repente, um grande barulho aconteceu. Vindo de lá, o nosso titio Carecas. Com isto, entregava as antigas roupas de nosso mano e bem, essa roupa de couro estava encharcada com um veneno potente. Quando o Careca tocou nela, quase foi de gigante da colina. Por essa razão que ele estava super feliz, pois deveria ser um método de nosso mano para lhe tornar mais forte e se forçar ao limite até mesmo no seu dia a dia. Pegando ele de surpresa, o Xion mandava ele vestir aquela roupa. Com isso, pedia para que o tio Carecas fosse cortar algumas árvores, enquanto vestia esta mesma roupa mortal, enquanto o Gru escolheria as árvores para que ele tinha de cortar. De sua casa, a nossa maninha chamava sua atenção, falando que tinha algo de errado com aquele ovo, indo até eles e vendo que não parava quieto. O nosso mano comentou que ele estava prestes a chocar. O Carecas perguntava se não iria sair dali um monstro de nível catastrófico, enquanto a nossa maninha, por sua vez, estava ansiosa, falando que, com toda certeza, a coisa mais fofinha do mundo ia sair dali. Pegando ele de surpresa, o ovo começava a chocar garras afiadas, escamas densas e até mesmo uma língua de cobra. E dali, este aqui era o nosso fofíssimo monstrinho. A nossa maninha ficava super feliz e empolgada olhando para ele. Pegando todos eles de surpresa, ele pulava do loucão e assim se agarrava na careca do titio Carecas. Tempos depois, vimos o Carecas dando duro, carregando a madeira para cima e para baixo, se esforçando ao máximo enquanto carregava a madeira nas costas, já que o veneno vindo daquelas roupas não possibilitava ele de respirar, se perguntando como que o nosso mano andava para cima e para baixo com uma roupa assim. Já ao lado dele, depois de dobrar todas aquelas roupas, dava uma longa espreguiçada. A nossa maninha vinha de lá super feliz com seu novo bichinho de estimação, né? Falando que ele era bem obediente e gentil. De repente, uma coisa chamava a atenção do seu bichinho. Pegando todos eles de surpresa, ele começava a correr o mais rápido possível. Com isto, ele chegava até o território das terríveis manas rabanetas. Uma breve batalha shonen estava prestes a se iniciar. Todos se perguntavam o que estava acontecendo aqui. A nossa maninha perguntava se não iria ser melhor para eles, mas o nosso mano respondia que, como aqui era o reino demoníaco, eles precisam resolver a sua hierarquia através das forças. Então o melhor seria deixar tudo assim, olhando em suas direções, falando que como a cobra ainda era bem nova, não seria muito perigoso, então por hora eles iriam só assistir. De repente a cobra partia para cima delas com suas garras afiadas das poucas ideias, mas antes que ela acertasse, a nossa rabaneta mais velha defendia o seu ataque para proteger as suas irmãzinhas. Uma outra rabaneta tentava pegar a cobra desprevenida, no entanto, com facilidade ela defendia. Pegando ela de surpresa, a rabaneta mais nova vinha de lá, armava o seu super, hiper, mega potente Buster soco e assim acertava em cheio a cara da cobra com patas. Tadinha, os olhos dela começavam a marejar e com isso ela saía correndo por lá por ter perdido a batalha, enquanto a nossa maninha até ela pedindo para que ela se acalmasse e tal. O tio Carecas comentava que toda esta batalha shonen aqui até que foi bem épica e o Gru até que concordava com ele. Enfim, em outro local, no meio do oceano do reino demoníaco, vimos um ser rápido traçando os céus. Um homem-pássaro, referenciando, é claro, o Shangri-La Frontier. Um bom anime, tá? Diga-se de passagem, assistam. E bem, o novo espaço da cabana estava se formando pouco a pouco. O nosso malvado favorito estava na contenção sendo mestre de obra, enquanto o titio Carecas estava sendo ajudante da obra aqui, tá? A nossa maninha estava ajudando também, olha só que coisa mais fofa. E o maluco mais forte de todos aqui estava cuidando do serviço mais pesado daqui também, né, velho? Diga-se de passagem, prioridades, velho. Prioridades. No dia seguinte, o tio Carecas, por fim, poderia se livrar daquelas roupas. Em lágrimas, pensando que foram 2 dias inteiros sem dormir. Mas, deixando isso de lado, olhava para aquele simplório casebre e perguntava se isto estava mesmo certo. Xion vinha de lá falando que ele havia construído bem melhor do que esperado. A nossa maninha do seu lado comentava que o guarda-roupa tinha um cheiro de flores e ela amava esta. O Carecas aproveitava desse cheiro, pensando que era quase como se fosse um cheiro de uma lavanda e até que era bem acalmante. E bem, este cheiro era por conta da madeira aromática escolhido a dedo pelo nosso malvado favorito. Um cheiro bem agradável, diga-se de passagem, que até mesmo as nossas manas rabanetas adoravam. A Sassá também gostava muito. O tio Carecas perguntava quem escolheu este nome para ela, e ele respondia que foi o Xion, levando ele a comentar que se eles quisessem poderia mudar o nome dela. Carecas falava que o nome da Sassá poderia ser Cobrinha, rejeitado, né, velho? A nossa maninha respondia que poderia chamar ela de Pipipinhaque, rejeitado, né, velho? As magníficas pegadas na gavetas. Assim pronunciou meu malvadão favorito. Este nome era tão único, né, velho, que levava o nosso mano a perguntar qual era o nome dele, já que ele havia comentado que ele tinha um antes e ele respondia que o seu verdadeiro nome era o Casco das Montanhas Rochosas. E bem,
Sem opção, né, velho? Para melhores nomes aqui, o nome da nossa maninha cobra com patas ficou Sassá. Com isso, o Xion chamava a atenção daqueles três, falando que tinha pensado em uma coisa quando voltou para o mundo humano. Dando um leve sorriso, pensando que quando estava sozinho não precisava de nada dessas coisas, mas agora tudo isto era diferente. Assim perguntava o que eles achavam em construir uma cerca firme ao redor da casa, falando que desta forma, mesmo que eles estejam fora por um momento, ninguém poderia entrar aqui facilmente. O Gru respondia que deveria ser feito com material tanto denso com energia demoníaca quanto durável, perguntando o que eles achavam em irem para o mar. Assim falando que por lá havia um quartzo amarelo, que era mais firme que a pedra negra, e caso eles construíssem uma cerca com ela, junto com as pedras luminosas, embaixo iria ficar incrível. O Xion não deixava de pensar que isto era uma ótima ideia e a atmosfera daqui seria como se fosse um campo durante a noite. Para a felicidade da nossa maninha, ele respondia com tá bom, eles iriam para a área costeira do reino demoníaco. Isto já estava decidido, no entanto, nosso tio Carecas não deixava de pensar que se fosse realmente para este lugar, o que ele pensava era que não poderia ir lá não. E assim como a diva pop, tá ligado? Ele falava lá que precisava liberar um pouco da sua energia demoníaca, então iria ficar aqui para cuidar das coisas. Com isto certo, ele comentava que mesmo que o chão fosse forte, seria melhor ele tomar cuidado na área costeira. Assim falando que além de ser um lugar perigoso, havia dois monstros de graus desastrosos que mandavam na área inteira. Os boatos diziam que eram um ex-caçador quimera que tinha uma cabeça de pássaro, mas o seu corpo ainda parecia humano. E já em tal local em si, vendo tal monstro em si, caçadores se preparavam para lhe atacar. Um daqueles caçadores lançava sua magia e era um ataque em cheio. Só que não, o Homem-Pássaro ainda se mantinha intacto. Este caçador mal encarado aí comentava que no final de tudo, a criação dos caçadores quimeras foi a maior conquista da humanidade, e por isso que eles não podiam deixar uma falha como esta manchar esta conquista, e seria hoje que eles iriam pegar esta falha. Um outro rapaz com um binóculo chamava sua atenção. Pela sua visão, falava que aquele monstro não estava fugindo, tendo em vista ele vindo de lá o mais rápido possível. O Homem-Pássaro efetuava seus ataques enquanto eles levantavam uma barreira. No entanto, esta barreira ainda era facilmente quebrada. Com isto vimos o Homem-Pássaro vindo de lá com suas garras afiadas. Aquele mal encarado chamava pela mamãe e pedia desculpas por ter mijado nas suas calças depois de velho. Mas foi neste exato momento que a nossa maninha chegou no local e já foi nas meia hora das voadoras sinceras, tá? O Homem-Pássaro se perguntava se era uma quimera. Com isso, a nossa maninha parava na frente de nosso mano, comentava que o Homem-Pássaro estava fazendo bullying e não gostava de quem fazia bullying, mas o Xion respondia que era o contrário. Logo atrás ouvia daqueles caçadores que a criatura mecânica que o laboratório estava à procura estava por perto. Ouvir isto fez o nosso mano afagar de leve a cabeça da nossa maninha, pensando que ela tinha um dispositivo de rastreamento nela, e isso já estava ficando irritante, mas deixando isto de lado por enquanto olhava para o Homem-Pássaro, perguntava se não conseguiria se lembrar dele, pegando ele de surpresa ao ver que eles eram colegas de quartos antes, elevando a sua mão, falando que sinceramente não achava que ele ainda estaria vivo, e era engraçado como as coisas funcionavam. Os caçadores se preparavam para recuar, para reunir mais pessoas e voltar aqui, levando o Xion a falar que isto seria um saco, então seria melhor limpar a bagunça primeiro. O Homem-Pássaro, por sua vez, dava um leve sorriso e pensava que era ele mesmo, se lembrando de sua infância ao lado daquele qual era chamado de número 17, e ele tinha o mesmo cheiro, aquele cheiro que jamais ele poderá se esquecer, o cheiro de diversas células de monstros colocadas em suas veias para se tornarem quimeras naquele terrível laboratório, e eles ambos sabem disso. Com isso chamava o nosso mano de número 17 e falava que já fazia um bom tempo que ele não se via. E bem, há 14 anos atrás, em uma floresta perto deste mesmo laboratório, viu duas crianças correndo pela floresta enquanto eram perseguidas. Era o Homem-Pássaro na sua versão soft, ao lado da sua irmã que estava doente com uma febre alta, sendo este um dos efeitos colaterais das células de monstro. Ele se esforçava ao máximo para fugir dali, mesmo sem um norte. Iria fazer de tudo para poder salvar a vida da sua irmãzinha mais nova deste terrível destino. A sua irmãzinha chamava sua atenção e falava que as suas asas eram quentes, e antes que ele pudesse falar mais alguma coisa para ela, uma luz de uma lanterna chamava sua atenção. O nosso mano, parado ali em sua frente. Com isso, o Xion comentou que ouviu que os seus efeitos colaterais eram severos, então planejavam se livrar dele logo. Por esta razão que veio até aqui para lhe falar sobre isto, levando o pequeno Homem-Pássaro a responder que ele sempre presta ativo nas horas mais estranhas. O Xion comentou que mesmo que ele escapasse, se não retornasse em 3 dias, o feitiço de detonação na sua cabeça iria ativar e retirar sua vida, falando que aconteceria a mesma coisa com sua irmã, perguntando se não era melhor eles ficarem aqui. O nosso pequeno Homem-Pássaro respondeu
que o Xion nunca poderia entender, pois ele nunca sentiu os efeitos colaterais, a dor intensa de cabeça que eles sentem, além da sua irmã, que seu sonho era viver uma vida normal, como uma vez eles viveram. Com isso em mente, colocava ela próximo de uma árvore, expandia suas asas e pela sua liberdade iria lutar contra um igual, mandando Xion parar de palhaçada e vir logo para cima. Xion, por sua vez, apenas olhava em sua direção em silêncio. De repente, um grande portal para o reino demoníaco surgiu em suas costas. E bem, caso eles passem por este portal, uma de duas coisas poderia acontecer. Ou as suas células seriam envenenadas pela energia demoníaca, ou as suas células de monstro iriam absorver a energia e então se ativariam e eles se tornariam monstros também. Apontando para aquele portal, Xion falava que se eles estavam sérios sobre isso, então ainda era a melhor opção, pois mesmo que ele não consiga superar a energia demoníaca e se tornar um monstro, ainda será capaz de viver livremente, já que no reino demoníaco o feitiço de detonação não será acionado. Suando frio, o pequeno homem-pássaro perguntou se ele sabia de um jeito de sobreviver no reino demoníaco como um humano. Teoricamente, ele terá que ter uma mana suficiente para proteger o seu corpo e mente da energia demoníaca. Com as suas habilidades atuais, isto não seria uma tarefa fácil. Pessoas estavam chegando próximo daquele portal, e o nosso pequeno homem-pássaro já estava decidido, passando ao lado do Xion, falando que eles eram colegas de quarto por uns 4 anos, mas ainda não sabia o seu nome, assim falando que o seu era Yu Ben-un. Com ele, o nosso mano, por sua vez, olhando em sua direção, e assim falando seu nome finalmente. Já nos dias atuais, enquanto um pole tomava toda aquela área, o Xion perguntava qual era o seu nome para aqueles caçadores. Confuso, ele respondia que não sabiam. Com isto feito, enquanto vimos todos aqueles caçadores indo para o mundo humano, ele comentava que tudo havia funcionado perfeitamente, mandando eles se esquecerem de tudo o que havia acontecido aqui. E bem, tudo isto foi feito por conta da erva de Oblivion, um monstro de ranquear qual a sua célula estava no corpo do nosso humano, o que lhe permite apagar 3 horas de memória de uma pessoa, antes ou depois. Mas, deixando tudo isto de lado, o Homem-Pássaro ainda estava bem surpreso, pois depois de tanto tempo, o Xion ainda se lembrava dele. A nossa maninha ia até ele, perguntava se eles se conheciam, respondendo para ela que sim, que ele era da tribo dos pássaros. A narizinha se apressava para se desculpar, chamando ele de tio passarinho, pois achou que ele era uma pessoa ruim, enquanto o nosso titi passarinho se perguntava o que era a tribo dos pássaros. Tempos depois, em uma grande casa de pássaros na frente do mar, vimos todos em uma espécie de piquenique. O homem-pássaro trouxe consigo este lindo prato, e o Gru foi o primeiro a provar e adorou seu sabor. A narizinha também não ficou para trás, falando que estava super delicioso, e o titi passarinho ficava feliz que eles haviam gostado, mas de repente ele começava a se tremer, e essa pequena mudança repentina de ação chamava a atenção do Xion. A narizinha, por sua vez, vinha de lá falando que queria mais, mas ele respondia que já havia acabado tudo. Ou de empolgadinha, ela perguntava se ela pegasse mais marisco, ele poderia preparar mais um prato desse de novo, e antes que ele pudesse falar que era perigoso ela ir para o mar, ela já tava lá já, tá ligado? Ao lado do nosso malvadão favorito, indo de dali nas pescas. Tempos depois, após ouvir toda a história do Xion, de como ele chegou até aqui no reino demoníaco, perguntou para ele se ele pretendia se vingar do laboratório, e ele respondia que às vezes pensava sobre isto. No entanto, enquanto olhava para nossa maninha, comentava que a sua vida agora não estava tão ruim, então está levando seu tempo para pensar sobre se vingar ou não. Com isto, perguntava para o titi passarinho se ele queria se vingar, e ele respondia que ainda tinha um feitiço de detonação em seus corpos, e diferente do nosso mano que depois de voltar à vida, todos esses feitiços sumiram, os deles ainda permaneciam, então não podem voltar para o mundo humano. Xion comentava que ele poderia controlar suas asas agora, mas perguntava o porquê dele ainda não ter voltado para sua forma humana e por que está usando essa cabeça de pássaro. Ele respondia que poderia mudar sim a sua cabeça para a forma humana. No entanto, enquanto aquelas ondas nos eram destacadas, respondia que como o rosto da Gia, a sua irmãzinha mudou, se ele fosse o único que parecesse normal aqui, ela se sentiria amar. O nosso mano respondia com um entendido para ele. Mudando de assunto, perguntava para ele se ele sabia que só tinha mais uma vida agora, levando ele a dar um leve sorriso e respondendo que então ele já havia percebido tudo. Enquanto olhava para baixo, comentava que isto lhe trazia memórias, e foi difícil quando veio para cá. Porém, ele juntou sua mana desesperadamente para sobreviver, então, em algum momento sentiu a sua mana e energia demoníaca se equilibrarem. Graças a isso, ele e ao lado da sua irmã puderam viver em paz por um bom tempo. Mas então, há um tempo atrás, por alguma razão a mana da Jinha se emaranhou e sua energia demoníaca começou a correr à solta. Trêmulo, ele comentou que aguentou alguns dias. A Gia tem se alimentado somente de frutas com veneno de sono, em coma para desacelerar o processo de energia demoníaca.
O Xion, por sua vez, depois de ouvir tudo isso, pensou consigo mesmo que com uma mandrágora poderia resolver isso daqui, pois quando seu buraco de mana está danificado, você pode fazer uma porção de mandrágora para se curar. Em um canto escuro daquele grande ninho de pássaro, vimos a irmãzinha do titio passarinho gritando o mais alto possível. Já ao lado do titio passarinho, ele ficava surpreso, perguntando se isto era realmente possível. O nosso mano respondia que esteve estudando farmacologia desde os seus 15 anos no laboratório, falando que tudo o que ele precisa era beber uma água refinada de um buraco de mana, infundida com raízes de mandrágora. Mandrágora esta a qual o nosso mano já possuía no quintal de sua casa. Mesmo que as sobras de raízes pareçam insignificantes à primeira vista, na verdade ela absorve energia demoníaca do subsolo. Então, brotam novas entidades e se multiplicam ainda mais com uma fonte de vitalidade em si. Feliz por ter plantado alguma delas em casa, ele falava para o seu amigo que iria pegar algumas delas. O Yu, o homem-pássaro, perguntava se ele iria sozinho e ele respondia que para fazer água refinada iria precisar de um alquimista e ele não pode ir ao mundo humano, ou seja, com isso, pedia para que ele cuidasse da nossa maninha enquanto estivesse fora. Tempos depois, enquanto tinha uma mochila em suas costas, Ryu comentou que juntou algumas coisas que os caçadores sempre faziam questão de trazer quando vinham para cá. Com uma pedra de portal em sua mão e com um sorriso descontraído, nosso mano respondeu que estava ótimo e que agora estava de partida. Já no mundo humano em si, o Bong guiava dele até um alquimista, pois ele conhecia um bem habilidoso segundo ele. Comentando que no ano passado uma marca de uma associação de alquimistas abriu uma aqui na favela, e se forem lá eles devem achar algo. Fora isso, o Xion perguntava qual era o dos pesos, e ele falava que estava dando uma de Rock Lee, respondendo lá que estava treinando a sua estamina, pegando o Xion de surpresa ao ver que queria se tornar tão forte quanto ele, dando um lindo sorrisinho, tá? Falando que ele é quem entra no mundo dos demônios com nada além de suas roupas, então ele deve ser um caçador incrivelmente poderoso, e por isso que ele queria ser igual. Tempos depois, ele chegava na frente de um certo prédio, comentando que não há muito tempo atrás, um novo gerente chamado Kim chegou aqui, e ele se dizia ser bastante habilidoso. Em um canto, vimos um cara lá passando mal em uma ligação, e o Bong falava que era ele. Coçando a sua cabeça, o Bong comentava que ele estava em uma ligação com o Luan Shark, falando que pegar empréstimos por aqui não era uma coisa rara, olhando em direção daquele rapaz, comentando que ele trabalhava para a Associação da Cidade Dourada por 20 anos, mas foi rebaixado e transferido há não muito tempo atrás. Lá na cidade dourada, um dos cabeças estava secretamente desviando os subsídios da favela, e o próprio diretor executivo, conhecido por roubar resultado dos seus subordinados e todo tipo de outras coisas erradas, de qualquer forma, o gerente Kim reportou ele, e ele foi taxado como problemático e sendo perseguido por tudo isso. Pegando Kim de surpresa, o Bong chamava sua atenção. Ao seu lado, chamava o nosso mano de irmão mais velho e comentava que ele estava aqui atrás de um alquimista. O Xion era capaz de perceber que ele não era uma pessoa normal, e era um alquimista de alto nível. Em sua sala, falava para o seu assistente pegar as suas coisas, e indo direto ao assunto, o nosso mano comentou que, como ele parecia um alquimista de rank A, poderia fazer água refinada sem problemas utilizando mandrágoras. Apesar do gerente Kim achar um absurdo ter mandrágoras por aqui nas favelas, ele respondia que poderia fazer água refinada assim. No entanto, respondia que este material era difícil de se conseguir, mas antes que ele terminasse as suas falas, o nosso mano tirava aquelas raízes de mandrágoras com uma densa energia demoníaca vindo delas. Pegando a raiz, ele comentava que pelo seu frescor ele havia acabado de ser coletada e nunca viu uma em tão boas condições assim antes. Interrompendo os dois, o Xion comentou que iria lhe pagar com confecções especializadas da região da costa do reino demoníaco, pedindo para que eles avaliassem o seu material que trouxe até aqui. Vendo todos aqueles raros itens coletados na casa do nosso titi passarinho, sem acreditar no que estava vendo, o Kim ficava feliz, pois nunca teve em posse uma pérola negra de rank S antes. Por fim, o nosso mano perguntava se isto aqui seria o bastante para pagar, né, velho? E ele respondia que além disso aqui, essas coisas lá, quase um prédio inteiro. Enquanto eles conversavam lá como iriam operar com as mandrágoras e tals, uma mandrágora seca chamava a atenção do nosso mano. Enquanto pegava em sua mão, o Kim comentou que ele possuía interesse nas pesquisas de mandrágoras e por isso que manteve ela por perto. Para sua surpresa, o nosso mano respondeu que essa daqui ainda estava viva, no entanto ainda estava muito fraca, assim falando para o Kim que ela reagia daquela forma quando era alimentada com sua mana. O Kim ficava boquiaberto ao ouvir que a sua mandrágora estava sem energia demoníaca, se segurando em um estado de coma, mas antes que eles pudessem continuar essa conversa, 3 pessoas chegavam no local. Este rapaz, ao lado de 2 morenas de cabelos esverdeados e exatamente iguais.
Ele ia até o alquimista, chamando esse seu escritório de muquifo, olhando os itens na sua mesa, comentando que ficou sabendo que algo extraordinário havia acabado de chegar. Suando frio, o Kim perguntou o que ele queria, enquanto aquelas morenas não eram destacadas. Aquele cara comentava que, ao contrário do Kim, ele tinha ótimas subordinadas ao seu lado. Com isto, olhava para o nosso mano e perguntava se foi ele quem trouxe esses itens para cá, e sim, ele respondia. Assim, falando que ele era o diretor executivo da Associação dos Alquimistas, pediram para que o Xion venha com ele para a Cidade Dourada, para que ele seja tratado decentemente. O nosso mano, por sua vez, pensava consigo mesmo que tudo estava indo bem com o gerente Kim, né, velho? E este cara aqui estava sendo até que bem irritante. Aquele cara lá falava que este local aqui era um muquifo, e ele nunca conseguiria nada aqui além de não sei o que, bababá, para que ele terminasse logo as suas planas. No entanto, o Xion apenas perguntava o que era aquilo no seu nariz, nos destacando aquela gigantesca verruga, e ele respondia que era uma verruga. E quando o Xion perguntou sobre Bokdeok, ele caía na gargalhada, falando que esse tal de Bokdeok era o seu vovô. Xion, por sua vez, dava um leve sorriso, falando que os seus genes eram podres então, se lembrando de sua infância no laboratório, e quando certa pessoa chamou todos eles de monstro, que sequer eram humanos procurando por suas mamães. Pessoa esta que era o próprio avô do Verruga, aquele qual era responsável por toda a operação das quimeras. Toda aquela sala era permeada pela magia do Xion. Com um olhar de poucas ideias, mandava ele responder corretamente, perguntando se o laboratório ainda existia. Aquele cara perguntava que laboratório era este, que nunca ouviu falar nada sobre isto. Ouvindo sobre tudo isto até aqui, o gerente que se perguntava se o vencedor do Prêmio da Paz Dourada, o Ambokteok, trabalhava em um laboratório ilegal de quimeras. Por esta razão, que aquele verruga mandava o nosso mano não insultar o seu avô, que ele havia dedicado toda a sua vida pela pesquisa e orientar as novas gerações, que depois de se aposentar, ele deu toda a sua fortuna para a família das vítimas dos portais, e por esta contribuição ele até recebeu um prêmio da Paz Dourada. O nosso mano, por sua vez, respondeu que depois de tirar a vida de tantas e tantas crianças, a sua consciência pesou e resolveu se redimir. No entanto, ele havia morrido muito antes do esperado, perguntando se era por causa daquela sequela da queda que ele teve da janela. O Verruga perguntava como que ele sabia sobre este incidente, pois não era de conhecimento público. E o nosso mano respondia que era claro que ele sabia, pois ele estava lá e viu por ele próprio aquele cara cair. Já que ele foi o responsável por empurrar este miserável da janela, que depois de transformar tantas crianças em quimeras, ele ameaçou empurrá-las para dentro de um portal, e por isso que empurrou aquele velho de lá de cima. Poucas ideias, falava que queria apenas lhe dar uma chance, mandando ele investigar o laboratório e voltar com informações, e ele próprio irá te procurar quando a hora chegasse. A primeira vez que o Xion foi submetido a experiências biológicas com quimera, ele tinha os seus 9 anos. Depois disso, a sua monstruosidade começou aos seus 20 anos de idade, e a sua memória deste ponto em diante eram confusas, como se fosse um mundo onde a civilização havia sumido. Ele apenas seguiu as ordens e os seus instintos, sem consciência ou razão, como se fosse um simples animal selvagem domado. E hoje, com tudo isso em mente, ele pensava que já havia passado muito tempo e o nome daquele laboratório pode ter mudado também. Por fim, o gerente Kim veio de lá. Com isso, entregava aquelas poções, falando que elas eram águas purificadas para o buraco de mana feito com mandrágoras. Enquanto tudo isto acontecia, ao lado do Titi Passarim, ele estava sendo atacado pela sua irmã. Ela já estava em um estágio avançado em sua monstrificação, tacando ele para o mais longe possível. Fraco, o tio Pássaro pensava consigo mesmo que já era tarde demais, tendo em vista o Gru, a nossa mania, dizer a si mesmo que o nosso mano não precisava se preocupar. Se levantando mais uma vez, pensando que com toda a certeza deste mundo ele irá cumprir com sua promessa com ele. Com isto ele partia o mais rápido possível em direção da sua irmã. Enquanto armava seu soco, pensava o nome da sua irmã em sua cabeça, olhando em sua direção e dizendo a si mesmo que na sua próxima vida espera que ela seja feliz. Mas antes que uma situação trágica acontecesse aqui, uma grande água-viva vinha de lá e entrava no meio dos dois. O homem-pássaro confuso se perguntava o que diabos era isto, sendo isto em si o nosso homem dos passos divinos, tá? Perguntando para ele se a sua irmã não deveria estar inconsciente. Ela, por sua vez, estava assim, abaixo daquela água viva. Por fim, o nosso mano tirou aquelas 2 porções de mandrágora do bolso e falou que estava tudo bem agora, porque ele estava aqui. Horas depois, vimos a irmã pássara ao lado da nossa maninha tirando um leve cochilas. Ela abriu de leve seu olhar.
Confusa, ela logo dava de cara com a nossa querida babona favorita. Meio grog se levantava, se perguntando se estava sonhando. Em uma certa fogueira havia duas figuras conversando, sem entender ao certo o que aqueles dois estavam falando. O nosso mano olhava em sua direção e, assustada, ela gritava perguntando quem ele era. Pelo barulho, a nossa maninha acordava, chamando ela de Titia Pardal. O titio pássaro chamava ela de Gia e perguntava se ela poderia ver o seu buraco de mana. Por fim, ela percebeu que a sua mana, antes descontrolada, estava normal. Ao tocar o seu rosto, percebia também que ele havia voltado ao normal. Confusa por tudo isto, perguntava se o tio pássaro, ou seu irmão, o que havia acontecido, e quem eram essas pessoas também, levando ele a perguntar se ela não conseguia se lembrar do nosso mano, já que antes ela sempre falava que queria ver ele de novo. Vindo em sua mente a imagem do pequeno homem dos passos divinos, olhando ele agora, mais velho, mais bonito e bem mais charmoso, perguntando se era ele, o número 17. Indo até o seu irmão, perguntava se era ele mesmo, e ele respondia que sim, era o número 17, olhando em sua direção, em frente daquela fogueira, falando que desta vez também, mais uma vez, ele salvou eles. Por fim, éramos capazes de vermos o lindo rostinho da nossa titia Pardal, com aquele seu sorrisinho de orelha a orelha, agradecendo ao nosso mano por ter salvo a sua vida e do seu irmão mais uma vez. Em outro local, vimos uma certa pessoa perguntando onde estava a criatura mecânica, vulgo a nossa maninha narizinha. Conversa vai, conversa vem, e tudo chegava à conclusão que ela estava na área costeira do reino demoníaco. Interrompendo esta conversa, o celular daquele doutor recebeu uma ligação. Ligação essa daquele certo verruga, irritado, falando que tinha algo para lhe perguntar para aquele diretor, perguntando se por acaso ele conhecia um laboratório ilegal chamado TDA de pesquisas. Aquele diretor respondia que nunca ouviu falar deste lugar, depois de ouvir que era um laboratório legal que foi aberto de um tempo atrás. Pegando o vergonha de surpresa, aquele diretor comentava que aqui não era mais esse tipo de instituto de pesquisas. Falando sobre o avô do Verruga, que ele sempre lhe dizia para sempre ser direto e honesto como um pesquisador. Rindo, falando que ele, o Han Myung-do, jamais se esqueceu de uma lição que o seu professor havia lhe dado antes. Após aquela ligação, enquanto olhava para o seu celular, se perguntava por que o nome daquele laboratório ilegal saiu da boca do neto daquele cara. Uma outra pessoa chegava lá, falando que eles tiveram sucesso. O diretor Han ia até ele e perguntava se isto era verdade, e ele respondia que sim, que a combinação de líquido metálico e a mandrágora havia dado certo, olhando em direção daquele novo ser criado artificialmente. Uma mandrágora líquida metálica. O diretor pensava consigo mesmo que mandrágoras são monstros com um forte senso parentesco, por isso que eles misturaram ela com metal líquido, que possui uma forte propriedade de fusão. Uma quimera combinada com estes dois certamente irá achar a criatura mecânica mais rápido que qualquer outro dispositivo. Com isto em mente, ele gritava para que triplicasse a recompensa de imediato e pusesse um folheto para caçadores de rank A, tendo a nossa maninha em mente, falando que ela era a obra-prima da sua vida e irá encontrar ela, não importa o que tivesse de fazer. No dia seguinte, a titia Pardal estava aproveitando a maresia do mar, se lembrando de noite passada, quando nosso mano pediu para que eles fossem lhe visitar em sua casa. Ouvir tudo isso, aqui no reino demoníaco, e ele respondia que sim, que era até que muito bom viver por aqui para falar. Com isso, perguntava para o tio Pardal se ele gostaria de voltar para o mundo humano, e isto lhe trouxe memória de sua infância, falando que não é como se tivesse boas memórias lá, apesar de que às vezes ele imaginava se algo mudaria. Xion comentava que o feitiço que foi deixado em seu corpo, ele poderia ser capaz de tirar ele, comentando que existe um alquimista chamado Gerente Ki, que fez aquela água refinada, e ele era bem habilidoso também. Assim, falando que estava pensando em entregar a ele alguns feitiços de pesquisa, e por isso que pedia para que o tio Pardal lhe avisasse que se ele estivesse interessado, pois há uma grande diferença entre querer e não ser capaz de querer, em caso dele ir voltar para o mundo humano, tá? Após essas suas falas, Confuso olhava em direção do tio Pardal. Em lágrimas, ele perguntava por que o Xion sempre ajudava ele e sua irmã, quando eles nunca fizeram nada para ele. Enquanto nosso mano olhava para aquela fogueira, comentava que ver eles dois, às vezes lhe fazia pensar que há algo neste mundo que é bem mais importante do que a sobrevivência. E hoje, enquanto ouvia as ondas do mar, lembrava de suas falas, que o Xion esperava que, ajudando eles, possa encontrar uma resposta para essa sua pergunta, se sobreviver é mais, se tudo na vida é só sobreviver ou não. No meio do mar, uma grande movimentação. Era nossa mana pássara jogando uma coisa em sua direção e mandando ele pegar aquilo. Ao agarrar aquele fio, perguntava o que era, mas antes que ela respondesse, só mandava ele puxar o mais forte possível. Assim, retirando do mar aquele gigantesco número de quartzo que eles vieram até aqui para pegar, né, véi? Vendo todas aquelas pedras brilhantes, perguntava se eles mineraram tudo aquilo. No meio do mar, a nossa maninha e o nosso mano surgiu. Ele falava para ela que até que foi bem divertido, e ela respondia que sim, que se divertiu bastante também. Se lembrando de quando eles estavam lá no fundo
d'água, com aquela água viva em sua cabeça, ou sei lá o que é aquilo, conveniência do roteiro aqui pra poder respirar debaixo d'água, vendo todas aquelas pedras brilhantes, pensando que as casas das fadas do mar pareciam um palácio amarelo. Enfim, em frente de todas aquelas pedras brilhantes, a pergunta era como que eles iriam mover tudo isto até a floresta. Antes que o nosso mano pudesse responder, uma certa coisa chamava sua atenção. Logo acima vimos um pássaro gigante traçando os céus, um pássaro de bico de papagaio. A nossa maninha gritava que ele era muito bonito, e bem, este pássaro possui cerca de 4 metros de largura e são muito temperamentais, por isso que eles não podem mexer com este bicho. O nosso mano, né, velho, por sua vez, dava um leve sorriso. Eu comentava que estava pensando que iria precisar de um caminhão, mas isto aqui já era perfeito. E já ao lado do nosso titi careca, ele estava lá cultivando a sua mana. Ele já era capaz de sentir o buraco da sua mana ficando maior. Lá ele, por essa razão que ele ficava feliz por ser o buraco está ficando grande, foi nesta altura se tornar um ranquear não seria mais um sonho. Interrompendo seus pensamentos, uma certa mandágua caiu em sua frente. Ela era poucas ideias, tá? Se levantando lá e tadinha, tá ligado? Tava sendo maltratada por aqueles caçadores lá. Logo eles reconheciam o nosso tio Carecas, perguntando para ele o que estava fazendo aqui e qual era daquela sua roupa. A sua insegurança voltava à tona e tampava sua calvície. Se lembrando que eles são os malditos de rank A, qual ele se esbarrou no exame de mudança de rank, se perguntando o que diabos eles estavam fazendo aqui. Pegando ele de surpresa, as nossas 3 manias rabanetas se colocavam na sua frente. E olha só a carinha de poucas ideias da nossa mania rabaneta mais velha, meu rei. Aquele caçador ia até elas e perguntava se estavam irritadas por ter invadido seu território, chamando elas de boas garotas para que se aproximasse, tratando as nossas manias rabanetas lá com desdém. O tio Careca dizia a si mesmo que tinha de proteger as nossas manias. E já ao lado de uma das rabanetas, ela estava muito poucas ideias. Pegando aqueles caçadores de surpresa, uma grande explosão acontecia no local. No meio de toda aquela poeirada, vimos os nossos irmãos pássaros, com a Gia, perguntando se eles estavam mesmo no local correto. E sim, o seu irmãozão respondia. E já pelos céus, vimos o Xeon ao lado da Narizinha, depois de ter domado aquele gigantesco pássaro temperamental lá, com ela falando que este cara aqui era muito lento e iria demorar muito até eles chegarem em casa. O que será, né, velho? O que está pra acontecer daqui pra frente? Será que aquela mandrágora de ferro, na verdade, é bem overpower e vai descer as porradas em todo mundo até chegar o nosso homem dos passos divinos aqui e salvar geral? Será que a nossa maninha vai ser capturada e todos eles terão um dia atrás dela descendo as porradas em geral e aqui a vingança de nosso mano vai ser concluída? Ou quase isso? Bem, essas são perguntas que ainda não temos respostas, só deixando o teu like e se inscrevendo aí para saber, não? E na moral, velho, eu amei este manhwa aqui, tá? Tem uma premissa legal, tem uma boa pitada de comédia, tem personagens bastante carismáticos também. O protagonista, tipo, ele até que é bem padrãozinho, convenhamos. Aquele típico protagonista overpower, mas essa sua atitude seguindo a jus o seu nome, Passos Divinos, faz dele um personagem até que bastante interessante, tá? Eu gostei dele, vai ser bem sério. O tio Carecas, por sua vez, pô, ele é aquele personagem meio aqui, né, velho? O trauma dele, tipo, tudo que move ele aqui é porque ele ficou careca, né, velho? Mas fora isso, eu acho que até que achei ele legalzinho. Tipo, pro lado da comédia do manhwa, ele consegue segurar bem. Gostei deles também. E já os novos personagens aqui, a irmã e o irmão pássaro, tivemos um pouco do seu background, bem triste para dizer, diga-se de passagem, que complementa bastante também com a história do protagonista e mostra que desde pequeno ele já seguia esses seus caminhos de passos divinos para ajudar as pessoas, tá ligado, e tal, e gostei porque eles complementaram isso, mas eu acho que pra apresentar mais dos personagens, pra saber se a gente realmente vai gostar deles ou não, tem que... A gente não sabe quem eles são. É isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? E a minha mania, né, velho? Pô, a nossa mania Narizinho, velho, que neste começo aqui está sendo, pra mim, pelo menos, está sendo a figura central que está movimentando esse manhwa aqui. Que é a partir dela, né, velho, que tá surgindo cenários que eles terão de lidar com conflitos e tal. Fora isto, ela é o personagem mais carismático deste manhwa, pô. O autor soube bem retratar uma inocência infantil com ela aqui, tá? E toda vez que ela está interagindo com o mundo em sua volta, não tem como você não soltar um leve sorrisinho com tanta fofura por parte dela, velho. Gostei bastante. Lembrou um pouquinho meu mano Mori quando mais velho. Eu queria o manhwa do meu mano Morizinho, velho. Mais velho, velho. Pô. Enfim, essa aqui foi minha impressão destes 17 capítulos que eu adaptei aqui neste vídeo. Gostei deste manhwa, espero que vocês tenham gostado dele também, pra, tá ligado, se tornar uma série aqui no canal e trazer mais parte pra vocês, né, velho? Vocês têm que gostar, né, pô?
Mas independente de eu trazer ele aqui pro canal ou não, eu vou continuar acompanhando esse manhwa aqui, pô. Tipo, bem sincerão mesmo, velho. Eu gostei bastante desse manhwa. Dito isto também, peço desculpas pela demora de soltar vídeo. Já basta eu ter pego uma gripe que ferrou com minha voz, minha garganta, mal conseguia falar. Tá ligado? Quando eu melhorei, eu comi alguma coisa estragada e fiquei um dia inteiro preso no banheiro, a ponto de eu ter perdido 5 quilos. Você imagina? Eu perdi 5 quilos de tanto que eu fiquei mal, velho, preso dentro do banheiro. Enfim, né, velho? Espero que vocês tenham gostado deste... Ah, é verdade, espera. A gripe masculina tem de ser mais levada a sério, velho. A gripe masculina não é pouca coisa. Elas não deixam fraco, elas não deixam sem voz, elas não deixam sem vontade de comer e pior de tudo, ela não deixa fraco. Enfim, né, velho? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Ai, caralho. Ah, nem vou cortar. Não vou cortar isso aqui, não. Vai ficar aí no vídeo pra... Porque eu falei, porra, gripe masculina não é coisa boa. A gripe masculina não... Meu Deus do céu. Tchau.